Bom dia, espero que vocês estejam ótimos. Inclusive, é uma proeza, porque é sábado de manhã, que é um dia que a gente está assim, movimentando todas as nossas coisas que não deram para fazer durante a semana. Então, super aprecio a vontade que é de desenvolver-se, de avançar aí em algum aspecto da vida. E tá chuvoso, eu ainda pensei assim, gente, esse tempo dá preguiça. E estamos aqui, então excelente, obrigada. Aos visitantes também, que não tem a questão de tempo, clima, mas é um tempo dedicado a se melhorar e fazer alguma coisa por si, por seu desenvolvimento, e na reta final do ano, né? Sinal que 23 promete, promete. Eu declaro nosso martelinho oficial, nossa reunião de hoje iniciada, muito feliz, porque tivemos um ano aí com bastante batalha, mas chegamos firmes e fortes. Brasília sempre continua com um bom astral, um clube que sempre cresce, que é referência aí no Brasil todo. Então, estou muito orgulhosa de fazer parte desse timaço. E falando em time, a gente está em Copa, faz todo sentido. Vou só iniciar aqui com os nossos slides. Então, todos estamos no Brasília Toastmasters, costumamos dizer que é onde os líderes são formados, porque realmente aqui a gente treina muita habilidade de liderança em qualquer atividade que a gente exerça. Aqui só um guia bem simples da reunião para a gente iniciar bem organizados. Quem estiver online, por gentileza, manter o microfone desligado, que é um bom tom, a gente aprendeu tanto na pandemia sobre isso, mas é sempre bom relembrar. Quem estiver online, nosso aplauso para quem vem ao palco, se dedicar, falar, e para também valorizar um pouco dessa atividade, usamos a linguagem de sinal, e aqui presencialmente a gente pode fazer barulho e acolher quem vem para o palco, é muito gostoso. E nós temos a palavra do dia, daqui a pouco o nosso gramático, o Ítalo, que está online, nossas reuniões são híbridas, né? Não precisa nem falar, ele vai apresentar uma palavra nova para a gente, que tem uma finalidade muito legal, ele vai explicar tudinho, e todas as vezes que a gente usa a palavra do dia, a gente dá um joinha, para incentivar e demonstrar que nós estamos presentes. Quem estiver online e for falar, coloca o PIN na nossa tela aqui, que é porque o timer está presencial, será o Luciano, e quem estiver online, fica atento a isso, porque a gente valoriza muito a questão do tempo na reunião. A gente mantém, isso é uma ferramenta muito potente, a gente mantém nossas reuniões gravadas no YouTube, porque depois da reunião nós podemos ir lá e verificar como que foi a nossa fala, para melhorar um detalhe ou outro que às vezes escapa. E quem é visitante, para vocês principalmente, que estão visitando a gente, não é obrigatório falar, mas a gente sempre dá uma cutucada, incentiva, porque é um ambiente seguro, estamos aqui para isso, mas ninguém é obrigado a nada por aqui. Inclusive é muito espontâneo, essa é a ideia no ambiente mais seguro. A nossa missão, eu adoro relembrá-la, todas as reuniões nós falamos sobre isso, é uma missão que já é o terceiro ano que a gente ratifica, porque faz muito sentido para a gente, além de parecer uma poesia, e eu sempre gosto de fazer uma analogia com quando a gente está amando alguém, né? De vez em quando a gente se perde e precisa relembrar por que a gente ama. É a missão aqui que a gente tem, toda reunião, de relembrar por que estamos aqui, o que estamos fazendo por aqui. Então, a missão do nosso Brasília Toastmaster é desenvolver habilidades de oratória, liderança, por meio da participação muito ativa, da experiência inclusiva e do aprendizado contínuo. Sempre a gente aprende alguma coisa. Seja muito pequena, seja muito grande, isso é sempre repertório. Aqui é o nosso board querido. Eu sou muito, muito orgulhosa desse time. É um time bastante engajado, apesar de todos os pesares. Eu acho que tem sido um ano difícil para muita gente. Acho que realmente voltamos com tudo da pandemia e com todo mundo muito atarefado. Eu acho que não tem com quem a gente não converse hoje que tá, nossa, tá puxado, esse ano tá puxado. Então, eu fico muito feliz de ter um board muito engajado. A maioria está aqui hoje. Os que não puderam sempre ter uma razão. Eu até mencionava aqui com o Luciano, hoje um membro nosso, que não é nada obrigatório, né, por aqui. Temos 2 reuniões por mês, é legal vir, sempre aprende, mas estar engajado não é fácil. Então, eu realmente admiro se vier uma vez ao mês, se participar no grupo, qualquer participação, alguma coisa aprende. Isso é muito relevante. Então, obrigada, board, querido.
Vocês são demais. O Toastmaster é uma organização internacional educacional sem fins lucrativos e é para falar em público e aprimorar essa questão da liderança, e é mundial. Aqui no Brasil a gente tem por volta de 30 clubes, mas temos presentes em 143 países, são mais de 16 mil clubes, é muita coisa, e são mais de 358 mil membros. Ratifica muito o método, essa presença internacional. Clube ainda não é um método que pegou muito no Brasil, por isso é um esforço muito grande manter um clube ativo, presente e na nossa cabeça enquanto participação, porque não é prestação de serviço, né? A gente entra e ninguém está prestando serviço para ninguém, é muito colaborativo. E às vezes a gente pensa que clube é piscina, aquela coisa toda, mas acho até em função da pandemia a gente entende mais que tem clube do livro, clube de bicicleta, para falar sobre um assunto qualquer. Então, acho que agora a gente entende um pouco mais e está crescendo cada vez mais, e isso ratifica muito o que é o Toastmaster. Aqui eu acho muito legal isso, porque dá uma potência para o que a gente está falando e confirma o que a gente faz por aqui, porque é uma instituição bastante presente em corporações. Aqui no Brasil foi fundada pela Dell. Tá aí o Daniel. Daniel, não posso deixar de citá-lo, porque ele é da Dell. A Dell foi a grande incentivadora do processo esse método aqui no Brasil, e tem outras empresas aí muito conhecidas por vocês que usam isso para incentivar os seus colaboradores a avançarem na comunicação e liderança. Então, nós estamos no Brasília Toastmaster, e a gente vai falar um pouco agora sobre a metodologia, para quem não entende muito, mas acho que para os membros novos também é interessante revisitar. A metodologia do Toastmaster é aprendizagem experiencial, que a gente faz na chincha mesmo. Tudo que a gente fala, a gente consegue reproduzir. Opa! Os feedbacks dos colegas é uma atividade bastante importante, é a gente aprender a dar feedback e receber feedback, porque nem sempre é muito fácil receber críticas, mas a ideia do ambiente seguro é para que permita isso, que eu tenha um colega que tem uma dica e não sei o quê, e a gente usa um método muito eficiente que dá vontade de seguir aquelas dicas do colega. Então, é uma atividade que a gente exerce bastante por aqui, em qualquer coisa que a gente faça. Os visitantes entenderão um pouco mais para frente como que isso funciona. A mentoria do Brasília, a gente já teve bem mais fortes enquanto mentoria, acho que os novos membros não estão sentindo muito isso, mas é uma meta nossa para 2023, avançar um pouco mais. Pamela é a nossa mentora oficial, ela fez um projeto sobre isso, tem muitas ideias, estamos aí com coisas quentinhas aí que a Pamela está pensando e vai dar certo. Mas a ideia é que todos os membros podem contar um com os outros, né? Eu sou Toastmaster, logo eu não incomodo ninguém. Eu posso chegar gostei de um discurso de não sei quem, vou lá, procuro, converso, e é sem barreiras, com clubes de todo o Brasil. O programa é individualizado, que desenvolve essas habilidades, né, as suas próprias habilidades, e com conforto. Porque está em casa, porque está tudo na plataforma online. E a gente usa os pathways, que são as trilhas, que é uma experiência de aprendizagem do Toastmaster, que foi desenvolvida em torno de 5 competências principais, que é o conteúdo online, que eu acabei de falar, e as habilidades transferíveis para o mundo real. Eu vou falar um pouco disso no meu discurso, então não vou dar muito spoiler agora. São 11 caminhos de aprendizagem, que são 11 pathways, que são 5 competências principais. A primeira é a oratória, a segunda é de comunicação interpessoal, a terceira é de liderança estratégica, a quarta é de gestão e a quinta é de confiança. Embora não tenha uma linha de importância, porque isso tudo junto, a gente, né, o céu é o limite. Mas a confiança, eu acredito que é uma das coisas que a gente mais adquire a curto prazo. Então, são 11 trilhas de desenvolvimento, e todas as reuniões a gente fala de alguma. Na vez passada a gente falou da mais recorrente, que é domínio da apresentação, acho que é a trilha que as pessoas mais escolhem, e hoje a gente vai falar sobre essa de planejamento inovador. O texto está um pouco longo, depois a gente pode até compartilhar para quem quiser, tem um site, é muito organizado, mas basicamente, são projetos que a pessoa vai incorporar um pouco mais nos seus discursos habilidades de gestão.
E boas-vindas às membras novas desse mês. Aqui chegou a Neila Rios. Não sei se ela está online, ela é da Bahia. Nosso clube também, em função dessa possibilidade híbrida, ela está? Não sei se ela conseguiu vir. Tá? Neila, bem-vinda! Muito feliz, ela entrou ontem, então muito feliz, seja muito bem-vinda. A gente tem outros membros, a gente tem de Foz do Iguaçu, quem mais? Mato Grosso do Sul tem 2 membros, agora ela é da Bahia, uma de BH, então é muito tranquilo participar dessa forma também online. Oi, pessoal, Tá? vocês me escutam? Ah, sim! Bom Neila, dia, depois, bom dia, bem-vinda. No intervalo a gente vai obrigada, falar mais. Muito feliz com sua vinda para a gente, viu? Bem-vinda obrigada. mesmo. E a Nayá, que está aqui com a gente. Querida Nayá, muito feliz. A Nayá veio de um outro clube, e aí que não deu muito certo. É muito difícil, como eu falei para vocês, manter um clube. Aqui em Brasília, nós tínhamos 3. E o Brasília é aquele que resiliente, firme e forte, não desistimos, e a Nayá veio para a gente, muito feliz, porque ela sempre colaborou, então, meio que a gente já se sentia parte, né? Então, agora veio mesmo para ficar, muito feliz, obrigada por nos escolher. E estamos no Brasília Toastmaster, agora é a vez, vou apresentar a nossa querida Pamela, que é a nossa Toastmaster do dia. Pamela, obrigada pela dedicação da semana inteira. Aí o Ale vai ligar para você. Qual que é seu, fica à vontade. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Hoje eu vou começar com a reunião um pouquinho diferente, então gostaria de convidar vocês para fazer uma viagem. Vamos lá. Por favor, todos fechem os olhos. Imagine que vocês estão caminhando uma trilha. E essa trilha, ela vai rumo a algo muito precioso. É uma pedra. Pode ser um diamante, pode ser esmeralda, a que você quiser. E essa trilha te leva e você começa a ver essa pedra brilhando. Lá longe, você começa a ver essa pedra cada vez mais intensa. E você sabe que quando você encontrar essa pedra, você vai se sentir muito, muito, muito feliz. Então você começa a ver essa pedra brilhante, começa a correr, correr, correr. Quando você chega lá, você pega essa pedra e ela brilha muito, muito, muito. Você se sente assim, esplêndido, maravilhoso, aquela alegria, aquela sensação de, nossa, eu consegui, estou aqui com a minha pedra, caminhei tanto, cheguei. Mas, de repente, alguma coisa acontece que aquela felicidade que até segundos atrás estava muito forte, de repente, parou. Ela começou a diminuir, você vê a pedra assim, você sente que aquela pedra, ela não está mais tão brilhosa. Ela não está mais, não era mais aquilo que você via até alguns momentos atrás. Então você começa a pensar em como é que você vai conseguir a próxima pedra que vai te trazer felicidade. Por favor, abra os olhos. Gente, por que eu trouxe isso hoje? Isso é uma analogia da nossa vida. Geralmente, a gente tem a vida, que é simbolizada aqui pela trilha, e essas pedras são os objetivos. E a gente tende a sempre estar buscando essa pedra. A gente vai lá, se esforça, e quando a gente acha a pedra, a gente fica feliz. Mas depois, de repente, aquela sensação assim realmente se esvai e a gente procura outro objetivo. Isso é muito comum, na verdade, isso é explicado pela neurociência. A gente sempre está em busca do quando. Ah, quando eu arrumar um novo trabalho, quando tiver uma nova casa, quando eu realmente encontrar aquele amor da minha vida, aí sim, ó, naquele momento eu serei muito, muito, muito feliz. Mas sabe qual é o perigo disso? É que isso realmente demora. É muito comum a gente demorar para conseguir os objetivos. Então, você pode perguntar assim, Pamela, mas então, o que que eu faço? Eu vou ficar aí sempre buscando e nunca conseguindo ser feliz no caminho? Não é bem por ali não, gente. A gente tem algumas soluções, mas hoje eu vou dar a minha favorita, que é o caminho de você conseguir aproveitar esses momentos. Ou seja, é basicamente você ter gratidão. E como é que você faz isso? Vou dar uma dica aqui. Você pode, em vez de falar assim, quando tiver com o trabalho dos meus sonhos eu serei feliz, você pode procurar no seu trabalho atual o que que pode te possibilitar ser feliz, o que que vai te levar àquele caminho que você quer. Hoje, gente, eu escolhi ter uma felicidade e não foi à toa. Essa é a nossa última reunião do ano. E eu espero de coração mesmo, que quando a gente esteja lá em 2023, que a gente possa fazer nossos objetivos e realmente lutar por eles e ser feliz quando encontrá-los, mas que também a gente possa conseguir ver essas flores no nosso caminho, para que a nossa felicidade não dependa exclusivamente desse diamante, mas que ela seja perpétua, que ela sempre esteja ali ao nosso alcance, porque a gente vai fazer isso.
Então, dadas as palavras, desejo a todos uma excelente reunião e vamos começar. Gente, seguinte, para quem nunca veio na reunião do Toastmasters, a nossa reunião é dividida basicamente em 3 grandes momentos. O primeiro momento são os discursos de improviso. Os nossos membros, como a Letéia falou, eles se preparam, a gente tem toda a metodologia, eles escolhem um projeto, dependendo da trilha deles, eles vêm aqui e apresentam para vocês, então é tudo muito bem preparado, estudado, tudo muito bem organizado. O Toastmaster é maravilhoso nesse aspecto. No segundo momento, nós temos o discurso de improviso, que hoje vai ficar com o Dema. Ele vai trazer alguns temas surpresa, e a ideia é realmente se jogar, improvisar, e não tenho medo de errar, porque aqui a gente está num ambiente super seguro, as pessoas não que realmente querem te escutar. E o nosso terceiro momento, eu acredito que é o momento mais precioso da reunião, que é quando as pessoas vão trazer os feedbacks, os avaliadores vão trazer os feedbacks, mas também outros membros que estão aqui exclusivamente para isso, para que todos possam crescer. E eu acho isso tão precioso, porque, por exemplo, se eu receber um feedback hoje como oradora, esse feedback não vai ser só para mim, vai ser para todos os membros que estão ali aprendendo com o que os outros fizeram. E tem uma coisa muito legal no Toastmasters, que é o seguinte: após cada um desses momentos, a gente vai ter votações. E vocês vão poder escolher quem é o melhor orador, quem é o melhor avaliador, quem é o melhor tabletops do dia. E assim, não precisa ser técnica de oratória, realmente eu senti que esse orador realmente se desafiou, foi aquele melhor. Então vocês podem voltar, a cada final de sessão a gente tem essa votação, mas não é votação muito, digamos, naquela coisa, eu não sei técnica de oratória, então não vou votar. Inclusive, os estudantes são muito convidados a votar. É mais realmente sentir que aquela pessoa foi além do que ela estava querendo ali, ela se esforçou e conseguiu apresentar um ótimo discurso. Então, como eu falei, nós temos a felicidade. Eu sou Pamela Oliveira, seria hoje sou Toastmasters, sou anfitriã. E nós temos algumas outras funções que ajudam a organizar a reunião e também que ela acontece de forma muito colaborativa. Essas funções, eu sempre falo que as funções elas ajudam a reunião, mas elas também ajudam muitas pessoas, porque quando você entra no clube, você quer logo começar. E qual a melhor forma de começar se não vir aqui se expor e falar uns 30 segundinhos para ir realmente se jogar? Então, eu vou chamar cada um dos nossos contribuintes hoje, e o primeiro deles vai ser o Luciano, nosso timer. Por favor, Luciano, vem aqui. Um minutinho, gente, para... Muito obrigado, Pamela. Eu vou atuar nessa sessão como timer. Então, a minha função é ser um guardião do tempo, zelando para que a reunião transcorra de acordo com o tempo planejado para ela. Para isso, eu vou alertar os oradores, avaliadores e demais participantes com umas plaquinhas. Essas plaquinhas elas vão identificar o tempo. Então, nós temos o tempo mínimo, o tempo intermediário e o tempo máximo. Todos aqueles oradores e participantes que fizerem as suas participações dentro do tempo mínimo, entre o tempo mínimo e o tempo máximo, estarão elegíveis para votação. Muito obrigado. Muito obrigada, Luciano. Nosso próximo participante é o Daniel. Por favor, Daniel. Ele será hoje nosso accounter, que é uma pessoa muito importante na vida, e eu vou deixar que ele explique um pouco mais da função dele. Ele está chegando, Daniel Pina, que inclusive é um membro que está aí retornando para o nosso clube, muito em breve. Exato. Bom dia a todos. Eu vou exercer hoje a função de accounter, não sei quantos conhecem aqui, mas o accounter ele é responsável por contabilizar as palavras de repetição e os sons de preenchimento. Então, por vezes, a gente utiliza palavras como então, tarará, 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 então, tarará, tarará, ou aquele né, nananana, né, nananana, né. Então, e tem várias outras palavras também que a gente se utiliza aí como muletas, como âncoras do nosso discurso. Temos também aqueles sons de repetição, que são que por vezes a gente tenta, por conta do não saber, talvez, de uma palavra que eu vou utilizar na próxima sequência, eu acabo utilizando aí essa sequência de uns, as, es. Então, a
eu estaria ali contabilizando, lógico, mas para que todo mundo esteja consciente, todo mundo que vem aqui, eu quero mais ajudá-los aqui, no sentido que por muitas vezes a gente faz esse tipo de coisa, faz o uso dessas palavras e a gente não percebe. Então, vou estar aqui para ajudá-los a contabilizar. Obrigado. Nossa próxima função será aquela que eu comentei da segunda parte da reunião, a parte mais divertida, que será o nosso querido Dema. Por favor, Dema, vem explicar um pouco da sua função. Tem o seguinte, o Table Talks, ele é uma parte da reunião que as pessoas têm um pouco de medo, mas eu falo um pouquinho para vocês, olha, não precisa ter medo, porque aqui a ideia não é julgar ninguém. Tá todo mundo torcendo para você conseguir falar, porque a questão é tipo, falar e depois você vai melhorando. Por favor, Dema. Bom dia, obrigado, Pamela. Então, essa função, o que ela nos ajuda? Ela nos ajuda a organizar nossos pensamentos de forma rápida, de forma criativa, e trabalha também a questão do improviso. Por exemplo, imagine só, nós estamos aqui na sala, imagine só se naquela porta aparecesse ali o seu chefe. O que você diria para ele? Ou seu chefe, ou o presidente da sua empresa. O que você diria se aparecer naquela porta ali a Ivete Sangalo? Então, essa é uma das funções aqui do discurso de improviso, que é justamente de trabalhar a capacidade de improviso. Essa próxima função de hoje, nosso querido Daniel Beck. O Daniel, ele já foi membro do nosso clube, um membro muito querido, muito especial, e esperamos que ele volte em breve. Ele está dando uma pausinha aí, porque a vida faz parte também, né? Às vezes acontece a gente dar uma pausa aqui no nosso querido clube de oratória, mas uns dias todo mundo volta, impressionante. Por favor, Daniel. Obrigado. Bom dia a todos. Bom, minha função hoje é de avaliador geral. Como avaliador geral, eu vou estar analisando, enfim, e verificando a reunião como um todo, né? Questão de horário, todo o conteúdo da reunião, e ao final eu vou dar um relatório com sugestões de melhorias e feedbacks individuais para os membros da reunião. Muito obrigado. Esse é aquele momento que o clube cresce muito, porque é muito comum da gente ficar acostumado a nossos padrões, e quando vê alguém que fala assim, você pode melhorar nisso ou naquilo, a gente realmente agradece. Aqui o feedback é um tesouro, é considerado o nosso presente. E por fim, nosso gramático, que hoje está online, o Ítalo, ele vai trazer a explicação da função dele e depois vai trazer a explicação da palavra do dia, que a gente incentiva todo mundo a usar, porque realmente é um desafio a nosso cérebro, no sentido de você ter que improvisar uma palavra nova, mas também em questão de ser uma palavra assim não tão conhecida. Por favor. Olá, tudo bem, pessoal? Estão me ouvindo aí? Sim. Legal. Então, falar em desafio, né, Pamela? Então, estou me desafiando aqui como gramático. Não sou especialista da língua, então a ideia é a gente se desafiar com as funções aí, como vocês disseram. A função do gramático é basicamente observar nos discursos aí alguns erros de pronúncia, alguns erros gramaticais, e também verificar o bom uso da língua, né? E observando as palavras e termos notáveis aí. E, além disso, apresentar a palavra do dia, né, Pamela? Pode passar? Então, a palavra do dia tem muito a ver com o nosso clube. A palavra é pujante. Tá? Então, pujante tem grande força, possante, forte. Deixa a outra palavra, robusto. Vou dar um exemplo aqui. Mudou o exemplo? No outro slide tinha falando do nosso clube, mas vamos lá. O Brasil tem uma indústria decadente e um agronegócio pujante, ameaçado por embargos internacionais. Outro exemplo, existe um Brasil pujante que cresce no interior. Então, para aquelas pessoas que estiverem usando a palavra do dia, é um joinha, né? Então, vamos lá. Incentivo vocês a usarem a palavra do dia nos nossos discursos. Mando de volta para vocês aí. Muito obrigada.
Gente, seguinte, esse joinha é uma coisa que a gente faz há muito tempo e basicamente é para a gente incentivar as pessoas que usarem a palavra do dia. Então, se vocês escutarem alguém falando com gente ou aqui ou no online, por favor, deixe joinha, que é bastante bom receber joinha. Nossa Senhora. Agora chegou a vez, nossos cursos preparados, é aquele momento que os nossos membros vão apresentar os cursos que eles se esforçaram, que eles realmente escreveram, ensaiaram. Então, nossa primeira discussão de hoje será a Nathalie Torres. A Nathalie, ela vai estar na trilha Domínio da Apresentação e hoje ela vai apresentar o discurso Avaliação e Feedback 1. Basicamente, esse discurso vai se dividir em 3 partes. Presta atenção porque são uns detalhes. O primeiro discurso, a pessoa ela vai apresentar um discurso sobre qualquer tema, e o objetivo dela é basicamente receber um feedback. Aí ela vai apresentar outro discurso depois, que ela vai implementar esses feedbacks. Em terceiro momento, ela vai dar um feedback. Então, é um projeto muito completo. E hoje ela será avaliada pela Naya Lima, que também está aqui. E o título dela será Ansiosa, porém feliz, e ela terá de 5 a 7 minutos. Por favor, o foco é seu. Obrigada. Bom dia a todos. Eu queria começar com uma pergunta. Quem aqui já viveu uma situação de ansiedade? Levanta a mão. Eu estou vivendo nesse momento. Porque é normal, a ansiedade até um certo ponto, até um certo nível, ela é normal e ela é esperada. O problema é quando essa ansiedade ela começa a ser incontrolável, quando ela vem em vários momentos, quando ela te causa sofrimento, quando ela atrapalha o seu dia a dia. Então, eu percebi, através do tempo, que a minha ansiedade se enquadrava num problema, mas eu não tinha noção do que era ansiedade. Para mim, ansiedade era um conceito bem menor do que é. Eu vou aqui tentar demonstrar para vocês como foi esse meu processo de entendimento da minha ansiedade e o que eu faço para tentar melhorar e viver melhor. A primeira pessoa que me falou que eu era ansiosa foi o meu namorado. Ele falou que eu era ansiosa e eu fiquei muito chateada, porque a minha concepção de ansiedade era aquela pessoa que não sabe esperar, aquela pessoa que age no impulso. Aí eu logo rebati, eu não sou ansiosa, eu nunca te importunei. O que eu já fiz para você falar que eu sou ansiosa? Ele falou, Nathalie, ansiedade não é só isso. E aí eu fui pesquisar. E eu entendi que realmente é muito mais amplo do que eu pensava. Fui pesquisar primeiro na internet, claro. Entrei no YouTube, eu procurei uns canais de ansiedade, eu gostei muito de um Saúde da Mente, e eu entrei em todos os vídeos dele, e realmente tem tantos tipos de transtornos, são tantos diagnósticos para a ansiedade, tem os transtornos obsessivo-compulsivo, transtorno de pânico, tem os transtornos de ansiedade generalizada, tem as fobias, que pode ser uma fobia específica, algum gatilho, pode ser uma fobia a falar em público, que é o que eu estou passando agora, e tudo isso tem tratamento. Então, quando eu percebi que tem várias situações que podem desencadear a ansiedade, eu fui procurar ajuda. Eu posso dizer que assim, eu me identifiquei mais nesse estudo com o transtorno de ansiedade generalizada, que ele é muito ligado às preocupações. É aquela pessoa que tem dificuldade para parar de se preocupar. E eu, antigamente, eu achava que ter preocupação era porque eu era muito responsável. Eu, desde muito tempo, eu sempre vivo preocupada com alguma coisa, mas eu achava que tinha ligação com a minha responsabilidade. Eu tinha até uma crença positiva da preocupação. Eu achava, eu sou preocupada, eu consigo agir, eu faço as coisas, está me fazendo bem, só que não. Na verdade, isso me fazia um mal que eu nem percebia. Nessa busca de eu entender a preocupação, eu vi que realmente era um problema e que eu precisava de ajuda, e eu fui procurar um psiquiatra, que é o que a gente deve fazer quando a gente percebe que é um problema real. O meu psiquiatra ele falou que eu não chego a ter um transtorno de ansiedade generalizada, que é algo mais grave, mas que eu tenho uma preocupação, um estado de preocupação acima do limite, e que se eu não tratar com antecedência, isso poderia virar um transtorno e, quem sabe, até desencadear uma depressão. A ansiedade ela pode causar sintomas físicos, cognitivos e comportamentais. O meu sintoma físico que eu tenho, tremedeira, se vocês olharem eu vou estar tremendo, eu tenho dor de cabeça, eu tenho insônia e vários outros. O cognitivo é o pensamento de preocupação em excesso, é o pensamento negativo que às vezes aparece, e o comportamental, o que eu uso é de me distrair, de tentar fugir da situação que me causa ansiedade. O tratamento para ansiedade, aí depende de cada caso.
são vários os tipos de tratamento. O que foi indicado para mim foi o tratamento de terapia, que me faz muito bem. Mas também tem o tratamento com remédio, tem um tratamento de uma causa específica que te dá ansiedade e pode ter um tratamento utilizando todos os tipos. Eu faço muito terapia, eu faço há algum tempo, desde que eu comecei a me entender como ansiosa, e eu sou a chata da terapia. Eu indico para todo mundo fazer terapia. Quando uma pessoa vem me pedir um conselho, eu dou dentro do meu limite, mas eu falo, já pensou em fazer terapia? Eu já paguei de presente de aniversário primeiras consultas de terapia, mas é porque ela me faz tão bem, ela me ajuda tanto, que eu quero beneficiar todo mundo também com a terapia. E às vezes você tem um problema e você vai se abrir para uma pessoa próxima que você confia, e essa pessoa, não por mal, ela piora a sua situação. Porque ela fala, ai, mas olha a sua vida, olha como você tem tudo, olha como você tá, e aí você fica pior ainda, se sente mal. Aí, fora a terapia que eu indico a todo mundo a fazer, tem outras dicas que eu utilizo, que é exercício físico, que faz bem para todo mundo, meditação também, para você acalmar a mente. E para acalmar a mente, nesse caso, eu também indico oração para quem tem fé. É a exposição ao que te dá gatilho, que é o que eu estou fazendo aqui. E essa exposição, ela não pode ser direto, é uma exposição gradual. Tem até um mecanismo que as pessoas falam que é a escada da exposição gradual, que é você, cada vez, você sobe um degrauzinho daquilo que te dá desconforto. Por exemplo, eu tenho muito desconforto em falar em público. Primeira coisa que eu fui fazer, subir um degrauzinho, ler sobre o assunto. Quando eu fiquei confortável, outro degrauzinho, deixa eu ver vídeos sobre o assunto. Depois, outro degrauzinho, vou assistir um encontro. Outro, estou aqui, estou nervosa, mas estou aqui, estou me expondo, porque a ideia é que você se expondo, você vai aos poucos acabando com o desconforto. Outras coisas que eu faço também é umas perguntinhas na hora do meu momento de crise, eu fico, qual o pior poderia acontecer? O que um amigo me falaria? O que eu falaria para um amigo nessa situação que eu estou passando? E além de mandar ir para terapia, claro. E eu mesmo me aconselho. Então, gente, diante disso tudo, o que eu queria deixar claro é que se você sente algum tipo de ansiedade, se você conhece alguém que sente, é muito importante você procurar uma ajuda de uma pessoa capacitada, porque com tratamento eficaz é possível, sim, você lidar com a ansiedade. Eu sou a prova viva disso. É possível, sim, você lidar, você superar e até você suportar a ansiedade e viver uma vida mais feliz. Obrigada. Gente, que presente maravilhoso para todos nós. Ontem eu estava falando com a Nathalie sobre o discurso dela, né? Ela falou sobre o tema, eu falei, esse tema realmente é muito necessário, porque eu estou no clube de oratório há um tempo e raramente vejo pessoas falarem sobre isso, às vezes até com medo de se expor, mas como nós vimos aqui, todos levantaram as mãos, todo mundo tem ansiedade, todo mundo sente isso. E quão importante também essa questão que ela falou do autoconhecimento, porque foi através do autoconhecimento desse primeiro passo que ela conseguiu aí caminhar e chegou até aqui até nós, e teremos muitas oportunidades aí de você se expor. Parabéns, maravilhoso. Agora, gente, a gente vai dar aí um feedback para a Nathalie. Por favor, a gente vai ter 1 minutinho e meio para dar o feedback. Vai ser pelo formulário, certo? A gente tem um formulário online, que o Alessandro vai colocar lá no Zoom, e aqui no presencial a gente tem um QR Code para ler esse formulário e vocês conseguirem dar o seu feedback online. Aí teremos 1 minuto e meio. Gente, seguindo. Lembrando que quem quiser continuar preenchendo, fica à vontade. A gente tem que seguir a reunião por causa do horário, mas o formulário está online para vocês. Nossa próxima oradora será a Aletheia Mello. Ela está na trilha de liderança dinâmica e hoje irá fazer o projeto nível 3, Inspire seu público. Esse projeto, basicamente, tem como objetivo apresentar um discurso que inspire o público, assim como nos diz. Ela será avaliada pela Regiane Reis. E o título do discurso dela será: Se inspirar apenas um, já valeu. E ela terá de 5 a 7 minutos. Por favor, Ale, qual é seu? Obrigada, gente. Aqui no Toastmaster, todo mundo chega com alguma razão. Eu tenho a minha, cada um tem, o visitante, inclusive, tem alguma razão para estar aqui hoje. E isso é importante que a gente não esqueça essa razão, e a gente agarre firme nela. A minha, quando eu cheguei no Toastmaster, isso foi em maio, lá em 2020,
plena pandemia, tudo online. E aí eu caí de paraquedas por um post de alguém no Instagram e foi sensacional, mudou radicalmente a minha vida. E não foi oratória, não era oratório o meu objetivo. Eu tinha 2 coisas que eu queria muito aprimorar e que estava me consumindo. Uma delas é que eu achava que eu não conseguia conversar com as pessoas. Eu me achava chata, insociável. Falei, gente, e eu não tenho oportunidades, agora muito menos na pandemia, de conversar e ver como é que eu saio desse buraco. E outra era a liderança, porque eu, na época, trabalhava no Ministério da Saúde, liderava 6 pessoas e estávamos todos perdidos. Pandemia, não conseguia trazer o engajamento das pessoas, resultado, era cobrada, perdidíssima. Cheguei no Toastmaster, estavam lá naquele dia a Regiane, o Daniel, o Alessandro e outros, que eu fiquei encantada. Gente, sabe quando o céu abre e tem os anjos cantando? Eu falei, é aqui que eu vou ficar, é aqui que estão as pessoas que vão me inspirar. Eu já, de cara, o Daniel me deu um feedback, porque eu parecia que estava na casa da mãe Joana. Levantei, fui pegar água, voltei, minha garrafa não era discreta, isso tumultuou a reunião. E no final, ele falou muito gentilmente, olha, gente, legal, tem sim um comportamento quando você participa das coisas online. Eu apliquei na segunda-feira com o meu time, que a gente chegava na reunião online e era sentados assim, ó. Ah, estou na sala de casa, de pijama. Gente, vamos dar uma mudada nisso, porque muda até nosso ritmo. Então, na segunda já apliquei. E eu falei, gente, isso funciona, basta pegar os insights. E a minha trajetória foi muito rápida. Em 1 mês e meio eu terminei meu primeiro nível e já entrei como VPE. Falei, já que é para se jogar, eu vou pegar um negócio sério. O Alessandro era o VPE na época. VPE é o vice-presidente de educação. É aquele que fica em cima, cutucando, vamos, discursa, faz função, faz alguma coisa da sua vida. Era o Alessandro na época, que ficava bastante, nossa, sou super grata ali, ele sabe. E eu entrei nessa função na sequência, porque já ia mudar board e tal. E falei, onde que eu vou ter uma oportunidade de falar com, na época, 30 e poucas pessoas, super diferentes, com funções diferentes, profissões diferentes, não vou ter outra oportunidade como essa, vou agarrar. E aí era aquele negócio, eu levava vários tocos, porque eu não sabia direito. Eu já chegava, não sei o que, não sei o que, e as pessoas são diferentes. Então, umas são mais sérias, outras mais céticas, outras... Fica essa menina. Aí, depois de 1 ano, ali, eu acho que deu certo. Eu até tenho 2 anos já de reconhecimento do Brasil, porque eu falei, eu quero tudo para mim. Eu ia em todas as reuniões, eu era timer, em tudo quanto é reunião. Eu passava vergonha, inclusive, primeiro nos outros clubes, depois eu vinha no nosso, para treinar tudo. Aí eu fui embaixadora de valores, porque eu realmente acreditei nessa potência que é o Toastmasters. E é mesmo engajamento, é vir participar, fazer qualquer coisinha que parece mínima, tem uma razão, tudo é muito pensado. E aí, o que eu fiquei pensando? Se isso funciona de verdade, eu vou aproveitar e vou associar o que eu quero para mim enquanto profissional. Eu tinha um plano de, em 2 anos, mudar de carreira. Eu não estava mais contente no Ministério da Saúde, que eu era bolsista, e a coisa, às vezes, evolui no setor público com um pouco de política. Eu não queria mais. Aí eu planejei, entrei no MBA e me joguei no Toastmasters. Fiz as 2 coisas. Eu aplicava no MBA porque precisava fazer apresentação, fazer grupo, não sei o quê. E em fevereiro desse ano se concretizou. Fiz, inclusive, treinei minha entrevista no Toastmasters. Foi o Alessandro sempre, meu anjo. Trouxe uma headhunter de verdade para o Toastmasters, um projeto que tinha na minha trilha, que vocês viram de liderança. Treinei e foi sensacional, fui tranquilíssima. Treinei no sábado, a entrevista era na quarta. Foi, assim, realmente importante o Toastmaster na minha vida, de fato. E depois, então, em fevereiro, eu entrei numa empresa, hoje eu estou numa multinacional, que eu sou apaixonada pelo que eu faço. Agora eu sou uma executiva, viajo para tudo quanto é canto, e o Toastmaster fez isso. Eu sou muito grata, eu acho que é por isso que vocês me veem tão entusiasmada. Gente, essa menina não cansa de ficar entusiasmada, não canso, porque eu acredito de verdade no que a gente está fazendo aqui. E aí eu vou trazer para vocês umas ideias do que eu aplico na vida real. Eu falei no começo, é aplicável. Então, por exemplo, eu apliquei no Toastmaster, no grupo de VPEs, de membros, que são 30 pessoas diferentes, isso aqui, e hoje eu lidero um grupo do SUS,
que são 50 lugares de difícil acesso, que tem Amazonas, que tem Cuiabá, que tem uma espécie de gente de todos os jeitos. E é muito engraçado, porque eu treino muito, agora eu sou VPE de um grupo do SUS, para fazê-los se engajar, para fazer o projeto dar certo. Eu briguei dentro da empresa, falei que isso funcionava, porque eu tinha na prática, eu sabia que isso funcionava. Se eu ficar pertinho, dando atenção, falando com eles, mostrando que eu estava próxima, isso funcionaria. Gente, a gente alcançou, depois do grupo, em 3 meses apenas, 40% de aumento no faturamento dessa rede. Isso funciona. Outros exemplos é de timer. Semana passada, eu estava numa conferência e eu precisei me adequar ao tempo. E foi graças às minhas funções de tempo que eu consegui ter uma noção e fazer no tempo. São pequenos exemplos, mas eu quero muito, muito que vocês se inspirem em algumas histórias e vejam que isso vale a pena. E 23 está chegando, vamos nos jogar. E se eu inspirei pelo menos um de vocês nessa trajetória, já está valendo. Muito obrigada. Muito obrigada, Lê. Nossa, gente, eu achei emocionada, porque assim, para quem não sabe, a Letéia foi a minha mentorada há 2 anos atrás, e ver a evolução dela como oradora, como pessoa, assim, assustador. Eu até falei para ela que ela foi a pessoa que mais subiu mais rápido no clube que eu já vi na minha vida, e ela falou, porque eu me joguei, eu falei, aí eu vi. Mas realmente, Ale, o clube, ele é muito aplicável. Só quando a coisa que o professor pediu, estava na reunião de trabalho um dia desses, e eu não sabia que eu ia conduzir a reunião, meu chefe chegou na reunião, cheguei na reunião, todo mundo, ele falou, agora com você, Pamela, eu, tipo, não, mas assim, sério, foi uma calma, porque eu já tinha passado por tanta reunião que eu já sabia, então eu falei, ok, obrigada, e tomei a frente da reunião, porque não é o que eu faço toda semana, então vamos lá, realmente funciona. Obrigada, Ale, pela sua contribuição e parabéns pelo seu engajamento. Sempre, né? Realmente, nunca vi uma pessoa tão motivada, sempre. Ok, gente, agora chegou o nosso tempo de dar o feedback para a Letéia, mesmo esquema, a gente vai ter aí no chat o link, e aqui, né, a gente tem QR Code para vocês darem um feedback aí de um minutinho e meio. Está sem som para mim aqui a fala da Pamela. Ah, sim. Muito obrigada. Ah, Agora por teremos o nada. momento do timer, que a Luciana ele vai trazer os tempos dos oradores, como eu falei, quem tiver elegível vai concorrer ao melhor orador do dia, por favor. Nada, felicitar as 2 oradoras por esses discursos tão inspiradores. Para mim, foi muito bom ouvir vocês. E as 2 fizeram o discurso no tempo e estão elegíveis para a votação. A Nathalie fez o discurso dela em 6 minutos e 45 segundos e a Letéia fez em 6 minutos e 33 segundos. Parabéns. Muito obrigada, as duas realmente foram muito inspiradoras. Agora, por favor, nós temos a votação. O Alessandro vai colocar no chat o link para a votação. É o mesmo link, certo, Alessandro? Só que a pessoa escolhe qual categoria ela vai clicar e vocês podem votar. E aqui também teremos a votação no mesmo link. É só escolher lá, melhor orador. Obrigada. Temos aí um minutinho para isso, por favor. Gente, seguinte, agora que a gente votou, muito obrigada a todos que participaram. A gente vai ter 5 minutinhos de break para quem está aqui. E eu vou seguir falando com vocês que estão aí no online. Por favor, pode colocar as pessoas? Eu não perdi o meu visual. Sim. Oi, tudo bem? Vamos ver aqui quem é novo. Thiago, você é a primeira vez que você vem? Se você quiser falar, se apresentar, fica à vontade. Thiago, você me escuta? Ok, se você quiser falar, só desmutar. Olá, Ítalo. E aí? Tudo bem, Pamela? Tudo bem. Tá se divertindo? Muito, divertido muito. Você falou aí de uma das pessoas que eu mais vi crescer no clube foi a Letéia. Eu concordo e discordo ao mesmo tempo, que eu acho que você também foi um foguete que eu observei, e é muito bacana a gente ver pessoas assim evoluindo. Muito legal. Todos nós, né? Graças a Deus. Eu vou falar aqui com a Neila, que chegou hoje no nosso grupo. E aí, Neila, desculpa, como é que você tá?
Tudo bem, vocês? Muito feliz de fazer parte aqui do clube. Na verdade, eu tô enrolando já desde o ano passado. Eu fiquei até muito surpresa que a Nayá está presente aí também. E eu comecei lá com ela no outro clube. Cheguei a participar de algumas reuniões como ouvinte, mas não cheguei a fazer parte, né? E aí ontem tomei essa decisão de fazer parte. Espero evoluir bastante aí com vocês. Queria estar no presencial, mas infelizmente eu estou muito longe. Ah, mas um dia que você puder vir, aí quando você puder vir em Brasília, aí a gente se ajeita para você participar da reunião, com certeza. Vou Esperamos tentar você. fazer isso. Mas assim, o online, só para dar uma palhinha, ele é diferente, mas ele traz outras habilidades. Por exemplo, essa questão de reunião agora está tudo online, né, nos trabalhos. Está voltando aos poucos, mas eu ainda acho que o online ainda vai prevalecer muito. Traz outras habilidades muito ricas. Deixa eu falar aqui É, com a na, Rafaela. Ah, pode na falar. verdade, eu trabalho 100% home office hoje em dia, para um órgão aí de Brasília, inclusive. Então, Sério? acho que vai me ajudar bastante. Com certeza. Ah, graças a Deus. Ah, Rafaela, como é que você está? Você pode falar? Oi, bom dia. Você está melhor? Assim, não Tô. sei. Eu vou... Então, né? Covid está pegando todo mundo aqui em BH. Não sei como que tá aí, se os casos estão aumentando, sabe? Mas aqui Aqui está ainda. aumentando bem. Eu já estou bem melhor, né? Graças a Deus. Agora estou só com cansaço mesmo, que demora a passar, né? Ah, nossa, Covid, a gente achou que tinha acabado, mas de repente está Não. voltando. Aqui, assim, até voltaram com máscara, sabe? Porque aumentou bem essas últimas semanas os casos. Nossa. Obrigada pela dica e melhoras. Esperando que daqui a pouco você esteja aí, pegando função. Na próxima reunião eu vou participar, prometo. Perfeito. A gente também tem aqui o Rafael Seixas, que eu sei que ele é do clube de Petrobras, certo, Rafael? Petrobras? Isso aí, do Petromarches, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo à nossa reunião. Que bom que você está aqui. Convidado aí você. Obrigado. Pô, eu cheguei aqui porque cara, a Regiane sempre manda mensagem todo sábado que vocês têm reunião. Acho que ela tem uma transmissão que ela manda para o mundo todo que a reunião do Brasília está começando. Aí deu sorte de eu estar aqui em casa hoje. Eu pensei, poxa, eu vou entrar lá. Mas vocês são muito animados, vocês sábado de manhã estão reunidos. Poxa, aqui tá meio nublado aqui, eu devia estar na praia. Não, a gente mudou de horário, na verdade, antigamente era tarde, mas as pessoas acharam que de manhã ia dar mais liberdade no final de semana, as pessoas iam curtir final de semana depois, a gente trocou de horário. Mas que bom que você está aqui, seja bem-vindo. Ah, eu acho que o Thiago pode falar agora. Você pode falar agora, Thiago? Ou você quer falar pelo chat também? Fica à Bom vontade. dia, estão me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Ah, beleza. Primeira vez que eu estou participando, eu entrei curioso mesmo, eu já vi várias postagens da Aletheia e eu estou precisando realmente desenvolver essa parte de oratória. Aí fiz contato com ela e estou participando aqui para ver como funciona. Olha só, por experiência própria, eu até vou falar isso mais no final da reunião, eu digo que estar aqui ajuda muito a desenvolver a oratória porque você treina, ao contrário de alguns cursos de oratória que você recebe alguma teoria e talvez tenha alguma oportunidade ali de estar treinando um pouco, aqui o treino é constante mesmo. Se você quiser, logicamente, se você se propor a isso, você pode vir na reunião e falar, e igual eu comentei no começo da reunião, mesmo se você falar, sei lá, 30 segundos explicando uma função, você já está se expondo, e aí você vai se acostumando nessa sensação. E de repente a sensação não incomoda tanto. É maravilhoso. Eu sou apaixonada pelo Toastmasters. Difícil. Ontem minha mãe me perguntou assim, quando é que esse clube vai acabar? Quando é que você acaba esse curso de oratória? Eu, ixi, mãe, acho que nunca mesmo. Complicado. Acho que realmente para a vida inteira. Aí eu vou falar aqui também com a Cida. Cida, está podendo falar? Oi, bom dia, posso sim. Você é É, membro? Eu já não, levantei outras vezes. eu não sou, eu já entrei, eu acho que umas 3 vezes, mas assim, sempre entro no meio já da reunião por alguns motivos, enfim. Mas assim, eu recebo da Rejane todos os links, é uma amiga contadora também, e daí ela sempre manda. Então, mas hoje foi a primeira vez que eu assisti do início, estou gostando muito, e eu sempre que eu puder, eu vou assistir com vocês com certeza, né? Porque eu acho que é para a vida, né? Você aprender a falar, aprender
a conversar, a se portar numa reunião. Eu acho que em todos os campos da nossa vida, até numa igreja, até numa igreja que você for, no seu trabalho, com as pessoas, eu acho muito importante. E a Nathalie, cara, eu fiquei impressionada, porque ela realmente se expôs, ela enfrentou os desafios dela, e assim, eu vou querer participar sempre. Eu estou aqui em Brasília também, mas assim, quando eu puder, eu quero ir aí presencialmente e eu quero aprender mais, porque assim, embora eu participe algumas vezes, eu não sei ainda sobre o clube, como é que eu me torno um membro, como é que eu faço para me participar, mas depois eu vou conversar com a Rejane no privado para ela me dar umas orientações melhores para não tomar o tempo de vocês aí nesse momento. Não, tranquilo, fala mesmo com a Regiane, porque ela é a nossa pessoa dos membros, ela tá aí para isso. E o clube, na verdade, é bem tranquilo participar, sou Dona Palhinha. Basicamente, você tem que vir às reuniões, você faz uma associação, que é super barata, assim, a coisa é super barata em relação a outros clubes de oratória, você paga o semestre, e aí você pode começar a vir nas reuniões, e você pode vir também como visitante, como você tem feito, não é obrigatório. Ah, E sim. agora a gente vai Muito retornar obrigada. aqui. Muito obrigada. Ah. Sabe quem tá aqui? O Rafael Seixas. Falou que a Jane intimou ele. Rafael Seixas. Pois é, falei para ele. É uma presença ilustríssima aqui no nosso clube. Eu vi de relance a Leté e o Alessandro aqui. Saudade de vocês, pessoal. Não sei se tem mais conhecidos aí. Aí, Alessandro, pô, esse bigode tá demais, cara. Eu vou tirar a barba, deixa só o bigode Sim. também. Ele tá vendo Bom aqui, né? demais, hein? Bom, pessoal. Bom, Rafael, bom te ver, cara. Gente, só para vocês entenderem aqui, o Toastmasters, como a Leté falou, ele é nacional e internacional. Então, a gente tem uma relação muito próxima com membros do Brasil inteiro. E a gente está muito feliz que o Rafael esteja aqui, porque ele é um membro querido lá da Petrobras e hoje está prestando essa reunião. Então, muito obrigada, Rafael, e a todos, claro, que estão presentes. É só essa questão de amizade nacional mesmo. Somos muito chiques nessa vida. Gente, agora a gente vai começar a segunda parte da reunião, onde vai ser guiada pelo nosso querido Demo. Por favor, Demo. Hoje o Demo vai trazer aqui alguns temas para a gente vai improvisar. E só uma coisa que eu escutei uma vez falar, eu acho assim que é real, mas é importante. Quando a gente está no discurso de improviso, a gente tem meio que um ataquezinho do coração, mas é aquela coisa tão gostosa, sabe? Tipo, gente, é bom estar preparado para esse tipo de situação. Está sem som. Boa tarde, novamente. Oh, perdão, bom dia. Então, chegou o nosso momento de diversão, que é nosso momento de explorar a nossa improviso. Nós temos aqui algumas orientações em relação a essa atividade. Primeiro, nós temos que observar o tempo, que esse tempo varia de 1 minuto a 2. Segundo, observar também a palavra do dia, que é pujante, não é isso? E, se possível, também, lembrar também do nosso tema de hoje, que é a felicidade. Não é isso, Pamela? Então, o que eu vim propor para vocês é de improvisar, mas desde que seja algo alegre para vocês, que remeta a uma felicidade pujante. Então, eu quero convidar aos corajosos a vir aqui. E eu garanto a vocês que serão temas que remetem à alegria, à felicidade. Quem é o corajoso de hoje? Muito bem. Falando de pouco para acostumar, né? Tô aqui. Muito bom. Você passa? Tá, eu passo aqui?
discurso de improviso. Essa aqui tem uma foto de uma cachoeira, Cachoeira da Fumaça, tirada lá da Chapada Diamantina. Lembrando que é para remeter sua alegria, felicidade. Então, a Chapada Diamantina em si eu não conheço, mas eu conheço a Chapada dos Guimarães, a Chapada que a gente tem aqui também. Eu tenho boas recordações de cachoeira, porque eu gosto muito de praia, mas eu aprendi a gostar de cachoeira com meu namorado também, que ele prefere cachoeira. E a cachoeira me traz uma sensação de tranquilidade, assim, sabe? Sentir aquela água caindo. Aí, uma vez a gente foi na Chapada dos Veadeiros e a gente estava meio que em crise no relacionamento, assim. E a gente foi para lá para apaziguar a mente. E foi tão bom, assim, aquele momento. Então, a Chapada em si me traz... A cachoeira em si me traz umas recordações, assim, de bem-estar, de paz. E quando você fica lá sentindo aquela água geladinha, assim, deixa a água correr, tem a sensação de que todos os problemas estão saindo também. Então, eu gosto muito de natureza, a Chapada dos Guimarães, a Chapada Diamantina eu não conheço ainda, mas a Chapada dos Veadeiros, assim, sempre me trazem essas boas sensações por conta dessas recordações. Obrigada. Obrigada. A gente ajude? Tá, valeu. Bem, gostaria de convidar mais alguém que tenha coragem de se desafiar. Não, vai nada. Seja bem-vinda. Isso aí. Ai, bom dia para vocês. Céu estrelado mais lindo que existe realmente é o de Brasília, porque se a gente conhece aqui o céu durante o dia, o céu é mais lindo ainda. E é muito pujante você olhar para o céu, e quando a gente vai para o interior, vai saindo das luzes, aí que realmente você vê como é lindo esse céu, seja onde for, mas o de Brasília é mais especial ainda por ser brasiliense, eu gosto muito. E céu estrelado, para mim, eu fico louca atrás de ver uma estrela cadente, né? A gente sempre está procurando realmente fazer aquele desejo, fazer aquele primeiro... A gente quer muito a felicidade, como a Pamela trouxe para a gente. E ver aquela estrela cadente é fazer desejar. Eu quero realmente felicidade, mas mais do que nunca, realmente, a jornada. Como é que vai ser essa jornada para essa felicidade tão presente? Então, ver um céu estrelado, para mim, é felicidade. Muito obrigada. Valeu, Nayá. Obrigado. Então, temos mais um convite a fazer. Nesse momento, eu convido de forma especial as pessoas que estão online. Quem tem a coragem de se apresentar aqui hoje, se desafiar. Quem está online hoje? Rafael. Se ninguém falar, eu falo. Rafael? Estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Isso. Temos aqui o Cristo Redentor, Rafael. Todo seu. Todo nosso. Então, pessoal, eu tenho algumas histórias sobre o Cristo Redentor, né? Pena que não vai dar tempo de contar nos 2 minutos. Mas uma que eu gostaria de contar para vocês foi uma experiência diferente. Eu não sei se vocês sabem, mas já para subir no Cristo Redentor pela trilha. Existe uma trilha aqui. Eu sou de João Pessoa e moro no Rio de Janeiro. E existe uma trilha que sai do Parque Lage, que fica basicamente no nível do mar ali, perto do Jardim Botânico. E eu tenho que olhar a comida. E vai até o Cristo Redentor. E aí essa trilha vai no meio do mato mesmo.
Essa trilha vai no meio do mato e, assim, é um desnível de quase 700 metros. Então, eu pensei, é tranquilo, já tem subido aqui o Morro da Urca, que é cerca de 200 metros, tal. Eu pensei, essa trilha vai terminar em 30 minutos. Eu totalmente alheio, né, da dificuldade que seria para fazer essa trilha. Aí eu fui fazendo, fui fazendo, deu meia hora, deu 45 minutos, e demorou bastante para a gente chegar lá em cima. E o interessante é que a trilha, ela passa no... Eu não sei quem já turistou aqui no Rio, mas tem um trem do Corcovado que sobe ali do Cosme Velho, né, e vai até o Cristo Redentor. E essa trilha passa pelo trilho do trem. E aí o pessoal passando de trem, a gente na trilha pensando assim, caramba, ainda falta um tempão para a gente subir e chegar lá em cima. Mas eu vou falar, pessoal, é uma experiência bem gratificante, né? Essa trilha, eu posso dizer que foi um dos meus começos a fazer trilhas aqui pelo Rio de Janeiro, né? Depois eu vou fazer uma trilha muito mais difícil, que é da Pedra da Gávea, e eu culminei fazendo uma trilha que é uma travessia entre duas cidades, né? Petrópolis e Teresópolis, que tem 30 quilômetros. Então, foi uma trilha muito boa para começar, e eu recomendo todo mundo que vier no Rio, que quiser conhecer o Rio Verde, né? O Rio Floresta, que venha fazer essa trilha para chegar no Cristo Redentor. Com vocês. Valeu, Rafael, muito obrigado, parabéns. Gente, mais um que se desafie. Muito bem. Bem, parabéns. O tempo, lembrando que é de 1 a 2 minutos. Tá bom. Todo mundo. Bom, primeiro eu gostaria de falar que eu estou tentando vencer esse medo pujante, né, de falar em público, porque realmente não é fácil. E esse ano a gente tem um evento muito bacana, que é a Copa do Mundo, que mostra a importância da diversidade, né? São vários países, várias culturas, e muitas vezes a gente tem muito preconceito contra quem está do outro lado, só que a gente nunca tem empatia, né, de se colocar no lugar do outro, de tentar entender, e sempre julgando. Então, a Copa do Mundo, além desse momento de muita felicidade, de muita confraternização que a gente tem, acho que a gente também tem que pegar e olhar para esse outro lado e parar de preconceito contra o país vizinho, que todos nós somos seres humanos. E, no fim, todos estamos em busca da mesma coisa, que é a felicidade, tentar ser melhor, se encontrar. E a Copa do Mundo, acho que é isso. Acho que a gente tem que começar a ter esse olhar mais humano, tanto para quem tem uma cultura diferente, quanto para quem pensa diferente, e simplesmente a gente se unir mais um com o outro. É isso. Valeu, obrigado. Temos mais um tempinho? Sim. Tem mais um. Gente, então, temos mais uma oportunidade, aqueles que querem treinar o seu improviso. Muito bem. Qual o nome da última pessoa que fez o discurso de improviso? Só para eu anotar aqui o uso da palavra. Júlio. Júlio. Júlio, tá bom, obrigado. Muito bem, seja bem-vindo. Tá? Obrigada. Bom dia, gente. Meu nome é Carolina. Pode começar? Pode. Tá. Bom, então, pessoal, eu queria começar com uma pergunta. Quem de vocês está animado para o Natal? Então, eu queria compartilhar uma experiência que eu presencio em todos os meus natais, que é um sentimento que me traz a maior felicidade do ano, que é poder me reunir com meus familiares e compartilhar de um momento único que acontece uma vez por ano. E eu gostaria de falar também que, com essas celebrações, vocês podem ficar mais felizes por meio de encontrar amigos, familiares e confraternizações no trabalho. Então, eu motivo vocês a participarem do Natal e celebrarem esses momentos com muita
emoção, tentando ser e transmitir pujança nas suas celebrações. Obrigada. Carolina. Carolina. Pode falar da última da Carolina? Perdão? Falou. Tá. Eu tenho mais o tempo, é isso? É só para avisar para o Ítalo, que ele é um gramático. Ítalo. Eu ouvi. Ouviu, tá. Beleza, obrigado. Pamela, então, acabou o tempo. Valeu. Gente, essa sessão realmente é maravilhosa. Eu gosto muito do Table Talks porque é aquele momento que a gente realmente sai da zona de conforto. Hoje eu fiquei muito feliz que tivemos vários visitantes que participaram, que não é muito comum. Os visitantes tendem a ter um pouquinho mais de medo do que a gente. A gente também tem medo, só para deixar claro. Os visitantes vieram, isso me deixou muito alegre, muito feliz. E temos novas oportunidades para Table Talks. A gente vai continuar no que vem, é um clube maravilhoso, então, por favor, se prontifiquem a participar, porque dá o frio na barriga, mas é esse frio que você vai se acostumando aos poucos, e daqui a pouco nem vai ser tão ruim. Não digo que vai acabar, mas você realmente não vai sentir tanto. Agora, a gente vai ter o nosso momento. Só um segundo. Agora a gente vai ter o momento do voto. Ah, tá, desculpa. O timer, ele vai falar para a gente quem está elegível para ser nosso melhor campeão, nosso melhor orador de improviso de hoje. Obrigada. Gente, parabenizando a todos os oradores e oradoras que fizeram aqui o discurso de improviso. Eu percebi, né, marquei aqui que todos fizeram ali no tempo, entre o tempo mínimo e o tempo máximo, portanto, estão todos elegíveis ali para votação. A Nathalie fez em 1 minuto e 10 segundos, a Nayá em 1 minuto e 1 segundo, o Rafael 1 minuto e 55 segundos, o Júlio 1 minuto e 7 segundos. E, por fim, Carolina, que fez por último, 1 minuto e 6 segundos. Pessoal, seguindo a reunião, agora nós teremos aquele terceiro momento que eu falei, que é o momento dos feedbacks, onde a gente terá os presentes aí dos avaliadores e também das outras funções mencionadas durante o começo da reunião. Então, vamos começar com a Nayá. Por favor, Nayá. A Nayá vai avaliar o discurso da Nathalie, ansiosa, porém feliz, e ela terá de 2 a 3 minutos para avaliar. Muito obrigada, Nayá. Seja bem-vindo. O palco é seu. Obrigada, Pamela. Muito feliz de estar aqui hoje, muito obrigada. A Nathalie de Torres, ela está na trilha do minuto da apresentação. Ela já teve ela deve ter feito antes o Icebreaker, obrigada. E ela está hoje aqui no projeto que é Avaliação e Feedback, o título Ansiosa, porém Feliz. E eu conversei com a Nathalie antes, a gente sempre entra em contato com ela. Prazer em conhecê-la, Nathalie. Eu até achei que você fosse do Rio, porque você está com 21 lá, mas que bom que você está aqui, realmente é melhor ao vivo. E ela falou para mim, demonstrações de nervosismo seria realmente o ponto realmente ali mais pujante, mais, né, tocante em relação a isso. E eu realmente vou começar batendo palmas para a Nathalie, porque é muito difícil você chegar aqui e se entregar logo de cara. É muito difícil. E eu vou até trazer aqui a Brené Brown, que ela fala da vulnerabilidade. Né? A vulnerabilidade, não sei se vocês conhecem essa escritora, muito fabulosa, está no Netflix também. A Nathalie já começa falando, abrindo o coração dela aqui, e a Brené Brown, ela fala, a vulnerabilidade é a nossa medida mais precisa de coragem, e é muitas vezes necessário ter coragem para realmente estar de cara com nossos medos, né? E a Nathalie fez isso aqui logo de cara, ela já começou falando com a gente, quem tem, né, uma pergunta, e isso aqui engajando já com o público, ansiedade, quem não é ansioso hoje em dia, né? Então, realmente, com certeza, um ponto muito forte em relação a isso. E a Nathalie, ela fez o dever de casa dela. Ela, desde o começo, ela trouxe uma pesquisa, ela sabe realmente quais são os medos e onde realmente correr atrás. E, principalmente, mais uma vez, vulnerabilidade. Ela foi uma psiquiatra e ela trouxe essa informação para a gente, né? Quantas pessoas abrem o coração, é muito difícil isso.
E ela trouxe as preocupações disso. E ela disse, ela trouxe para a gente aqui uma boa notícia. Além de Toastmaster, isso tem tratamento, né? E eu gostei muito, que foi o ponto notável da Nathalie, foi a gesticulação. Ela tem uma presença de palco muito boa, gesticulação ótima, eu gostei muito também. Um ótimo vocabulário, trouxe o vocabulário certinho ali, realmente, que colocou ali. E em relação a isso, adorei as dicas. Meditação, que foi até a Pamela trouxe aqui no começo para a gente visualizar a felicidade, isso foi maravilhoso. E eu gostei muito dela falar da escada, né, que é a gradual exposição da escada gradual, né? Que você precisa de degrau por degrau, e é exatamente o que a gente está fazendo aqui. A gente está no primeiro, ali, está no primeiro degrau dela, dentro do Toastmasters, e a gente está no degrau da vida. Eu gostei muito disso. Então, relação. Pontos notáveis. Eu gostei muito do humor também, do jeito que a Nathalie trouxe. Ela trouxe um humor, e isso desarma a gente muitas vezes. Isso é muito bom. Já tinha falado sobre a gesticulação, eu gostei muito do estilo dela, eu não tive oportunidade de ter visto o Icebreaker, mas eu vejo que ela tem um engajamento com o público, e isso é muito notável. E aí vem os desafios para os próximos, e espero vê-la aqui muito nessa sua, realmente, jornada, Nathalie, que você respire. É necessário respirar. A gente estava falando isso no intervalo. Respira, tá bom? Que é muito importante. E vou fechar aqui com a Brené Brown. Vulnerabilidade não é ganhar ou perder, é ter coragem de se expor quando não se tem controle de algum resultado. Então, boa sorte e vida longa. Muito obrigada, Nayá. Agora nós teremos o discurso, no caso de avaliação da Rejane, que vai avaliar a Letéia Mello, com o discurso Se Inspirar Apenas Um Já Vale, e ela também terá de 2 a 3 minutos. Por favor, o foco é seu. Bom dia a todos. Já falei com todo mundo, mas novamente agora estou aqui no palco. Hoje eu tive a missão de avaliar a Letéia Mello. A Letéia, ela está na trilha, para quem está chegando agora, existe uma trilha de liderança dinâmica, no nível 3, e o projeto dela é Inspire Seu Público. Esse é o projeto que ela fez hoje, que ela trouxe para a gente. Eu acho que estamos todos unânimes de saber que ela é uma pessoa muito inspiradora. Então, o que ela realmente falou para a gente aqui no discurso, eu acho que uma coisa muito importante para quem está chegando agora é a questão de ser uma coisa autêntica. Discurso tem que ser autêntico. É muito difícil você convencer o seu público e falar uma coisa que você não acredita. É muito importante. Eu acho que a Letéia conseguiu trazer isso para a gente hoje, que é falar de uma forma inspiradora e uma coisa dinâmica, falando, olha, eu acredito nisso. E ela trouxe várias histórias para a gente, contou a história dela no Toastmasters, que eu acho interessante, é uma técnica que a gente usa de oratória, é contar a história, você contar uma trajetória, o storytelling, é muito interessante isso que ela fez, eu acho que muito bem. Ela conseguiu contar, conseguiu falar. Eu acho que a vestimenta é uma coisa que a gente está esquecendo muito de avaliar aqui. As pessoas não saem de casa e querem ver qualquer coisa. Você não liga um vídeo e quer ver qualquer coisa. Você quer que a pessoa tenha respeito. O orador tem que ter respeito com seu público. O jeito, né? Não estou falando que ela está vestida da melhor forma, mas na forma que ela queria passar aquela mensagem. Pode ser que a pessoa queira passar uma mensagem mais formal, uma mensagem mais despojada. Para o pessoal que está mais antigo, nós tivemos até alguns mini cursos aqui, o pessoal falando justamente isso. Olha, o que eu quero? Vou trazer uma roupa formal e um tênis. O que eu quero passar para o meu público? Isso é muito importante. Eu acho que a Letéia deixou isso bem inspirador mesmo, uma coisa alegre, o jeito que ela é. Agora, como ponto de melhoria, eu trago para a Letéia o seguinte, sempre que a gente for falar para um público, aprendemos também nos nossos cursinhos que fizemos aqui. A gente tem que saber para quem a gente está falando. E as pessoas, o nosso público, às vezes, ele é muito eclético. Quando você está falando para um público que é técnico, você está dentro de uma sala, eu fui há 15 dias num congresso de contadores, eu sou contadora, tudo que eles falavam lá, eu sabia o que estava acontecendo. Agora, quando você fala para um público que não é um público técnico de uma matéria, você tem que falar.
O que, por exemplo? Você tem que explicar para a gente o que é VPE. E por que você foi VPE? Onde você foi VPE? No BORT, porque aqui somos um clube de voluntariado e quem exerce a função de liderança somos nós. Nós nos disponibilizamos, somos voluntários, tudo que vocês estão vendo aqui hoje nós montamos, não tem uma equipe técnica que montou esse computador, né? Nós montamos isso aqui, nós chegamos aqui hoje 8h30 para deixar tudo pronto para vocês. Então, eu acho interessante quando você vai falar para o público, você explicar. Então, eu achei que senti um pouquinho de falta quando você falou de VPE, quando você falou para a gente embaixadora de valores. O que é ser embaixadora de valores? Nós temos um encontro nacional dos Toastmasters, e existe essa eleição para embaixador de valores, e a Aletheia é a nossa representante no Brasil. Então, eu acho que é importante, todo mundo que está aqui quer aprender, e é muito importante a gente lembrar, nós aprendemos aqui num curso que a gente fez, que a gente está falando com um público que às vezes a pessoa não sabe nada, então eu tenho que descer, sempre descer, nunca subir a régua. E, Aletheia, parabéns pelo seu discurso, eu acho que você atingiu o seu objetivo, e eu deixo como te desafiando, eu acho que você pode olhar um pouquinho mais para a câmera. Eu não olhei muito, mas a gente tem que lembrar que tem gente em casa também, tá bom? Um abraço para todos. Muito obrigada, Regiane. Gente, agora nós teremos o timer, falando para a gente quem está elegível para ser o melhor avaliador do dia, por favor. Gente, essa função de timer é muito dura, porque você, né, depois de dois feedbacks sensacionais como esse, você tem que dizer que ficaram fora do tempo e, portanto, não estão elegíveis, não é fácil. Mas nenhuma das duas. A Nayá ficou com 3 minutos e 40 segundos, portanto, um pouco acima da tolerância, e a Regiane com 4 minutos e 13 segundos. Mas, ainda assim, parabenizo as duas pelo excelente feedback. Gente, acontece, inclusive isso é bom para treinar. Uma vez eu fiz uma avaliação de 5 minutos, nunca esquecerei, porque eu fiquei com vergonha. Mas é bom para a gente aprender, que a gente tem controle do tempo e tal. E hoje não teremos a votação, porque não temos alguém elegível. Vou chamar agora para o seu reporte de hoje, o Daniel, que é o nosso accountant. Por favor, Daniel, qual é seu? O Daniel, ele é um membro que ele não está oficialmente no clube ainda, mas é aquele que sempre volta. Ele vai voltar em breve. Estamos muito felizes de tê-lo. Amado. Bem, primeiro parabenizar, principalmente aqueles que fizeram o Table Topics, porque realmente é muito difícil a gente fazer um discurso de improviso. E, assim, olhando agora a imagem e não ter essas palavras de repetição, e de forma geral, todos os Table Topics foram de forma, assim, foram muito bons de forma geral. Aliás, todos foram muito bons, mas eu queria parabenizar especialmente quem fez o Table Topics. Queria passar aqui o relatório, que vou ser bem conciso. Nós fizemos um bom trabalho aqui, todos os oradores. A Aletheia fez o primeiro discurso, né, como presidente, mostrou o clube e tudo mais. Ela utilizou algumas palavras como então e mas foi só uma vez que eu consegui captar, foi excelente. Pamela, que falou bastante, nossa Toastmasters do dia, também foi muito brilhante, colocou a palavra tipo, utilizou 2 vezes, e a palavra uma vez, mas, no geral, pelo tanto que você falou, foi muito bem. Tivemos também aqui o Wildemar com o Topics Master, utilizou mais de 5 vezes a palavra mas, de forma geral, foi muito bem. Luciano, nosso timer também, que teve aqui várias vezes também, utilizou só 2 vezes que eu percebi a palavra até é um ponto interessante. A palavra na verdade, o principal das muletas que eu reparei aqui nos nossos discursos. O Ítalo, nosso gramático, também fez o uso de mais de 5 vezes da palavra e algumas vezes
a 3 vezes a palavra i. Para os nossos oradores, Nathalie, como oradora, utilizou 5 vezes a palavra e também, e a Letéia, como oradora, utilizou 1 vez a palavra e. Indo para os nossos table topics. Como table topics, a Nathalie utilizou 3 vezes a palavra e 2 vezes ela usou a palavra de. A nosso segundo table topics, a Nayá, utilizou 1 vez apenas a palavra e. O Rafael, nosso terceiro table topics, utilizou a palavra e 1 vez e ne 2 vezes. Júlio, nosso quarto table topics, utilizou e apenas 1 vez. E a Carolina, nossa quinta table topics, não utilizou, não percebi nenhuma palavra de preenchimento ou nenhuma muleta. Também queria falar aqui dos nossos... Ver se eu estou esquecendo alguém, gente. Se eu tiver, vocês me avisem aí, que são muitas anotações aqui. Também queria colocar aqui o Daniel Beck, a nosso avaliador geral, que falou pouco até agora, vai falar um pouco mais, mas não teve nenhuma palavra de preenchimento, nenhuma muleta. E eu acho que desses nossos oradores de hoje são isso. Queria agradecer e parabenizar a todos e fazer uma recomendação. Depois, quando ficar disponível no vídeo do YouTube, dá uma olhadinha no seu discurso, dá uma olhadinha que, por vezes, quando a gente está aqui na frente, a gente tem uma impressão muito diferente de quando a gente vê lá no YouTube. Então, a gente pode perceber de forma mais, talvez mais concisa e mais precisa essas nossas palavras de preenchimento. Obrigado. Pessoal, isso que o Daniel falou muito interessante, da questão de você se observar, porque, na verdade, e por isso que o Accounter ele é tão importante, porque muitas vezes a gente não percebe essas palavras que a gente usou, eu mesmo não percebi os tipos, e realmente é uma coisa que eu falava muito antes, agora tem diminuído, está voltando, então tem que tomar cuidado. E aí, nessa questão dele dar esse feedback, a gente começa a perceber e melhorar. Então, vejam os vídeos de vocês. Eu digo para vocês que para ver os meus vídeos, para mim, é quase um trauma de vida. Eu detesto ver. É horrível, porque você tem aquele senso assim de, nossa, eu achei que tinha ido bem, mas realmente faz muita diferença. Então, continuando a reunião, agora nós temos... Ai, desculpa, eu passei aqui. Agora a gente tem um reporte do gramático, que hoje está online. Por favor, o foco é seu. Muito obrigado. Estão me ouvindo? Sim. Ok. Então, eu vou começar aqui pela Nathalie. Nathalie, ela teve um discurso tão pujante, tão envolvente, que por alguns minutos eu me perdi em avaliar como gramática. Então, eu vou pular a parte dela, tá bom? A Letéia usou uma palavra com um sufixo que indica um valor superlativo. Eu acredito que deixa mais gostoso o discurso. Ela usou tranquilíssima. Então, muito legal aí a palavra da Letéia. De palavras, a palavra do dia, o Ildemar, Nayá, Júlio e Carolina usaram a palavra do dia. O Rafael usou uma palavra que eu acho interessante também. Ele usou o verbo culminar. Ele usou em algum sentido, eu culminei, que significa alcançar o auge. Eu acredito que foi a Carolina, ela trocou pujante por pugência. E pugência quer dizer angústia, tá? E, por fim, acho que é isso, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigada, Ítalo. Interessante essa questão da pungência, fiquei aqui pensando porque é bom também essas questões, porque a gente aprende, né? Eu fiquei assim, nossa, interessante. Ok, continuando. Passar aqui, apresentação. Agora, aquele momento temido, mas importante. O momento da avaliação geral do Daniel Beck. Por favor, Daniel, a foco é seu. Gente, é porque o Daniel, ele é uma pessoa que ele é muito detalhista. Então, saberemos que vai vir. Então, eu sou temido, né?
Tá, bom. Vamos assim, como vocês podem ver, primeiro eu quero compartilhar, assim, eu fiz algumas anotações, que não foram muitas, mas vamos lá. Eu vou tentar chegar no tempo, mas vai ser difícil. Então, para começar, a reunião de hoje começou on time, na verdade ela começou 10 minutos antes, que é algo muito legal que a gente discutia na época que eu estava no clube ainda, que era começar com uma preparação. Os 10 minutos iniciais da reunião a gente usa para apresentação, digamos, institucional do clube, fala um pouco sobre o que é o Toastmaster, etc. e tal. Muito bacana. Então, aquele tempo ali foi muito legal. Para a Toastmaster, parabéns pela preparação da reunião, né, com o envio do guia das funções, que para mim é novidade, né, deve ser novidade. Para o pessoal que já está no clube não deve ser algo novo, mas muito legal, parabéns. O envio da agenda com antecedência. Para o clube como um todo, quero deixar uma salva de palmas, porque a maturidade tecnológica, e esse foi o termo que eu utilizei, maturidade tecnológica, tá? E a experiência do clube com esse modelo híbrido que atingiu é realmente referência para os clubes como um todo. Então, parabéns. Exemplo dessa maturidade, por exemplo, está no QR Code que eu recebi hoje durante a reunião. Antigamente, nós tínhamos um link que era postado ou publicado aqui no slide, né? O pessoal acessava no link, e hoje a gente tem um QR Code. Olha a tecnologia, então, parabéns. A palavra do dia dinâmica, eu coloquei entre aspas, porque eu tinha, logo depois do nosso networking break, apareceu ali uma plaquinha dinâmica aqui pela sala, né, com a palavra do dia, então parabéns, muito legal. Para a reunião como um todo, quero deixar aqui como pontos positivos os slides no início da reunião, apresentando a questão de feedback e mentoria, são slides novos para mim, então muito legal apresentar o que vai ser feito, o que vai ser visto durante a reunião. Uma introdução do Pathways, que é a metodologia que a gente utiliza no Toastmaster. O slide de boas-vindas para os novos membros, achei muito legal também, algo novo para mim. Tá? Nós tivemos um pequeno incidente da falta de energia, mas é algo muito legal e uma oportunidade para exercitar justamente a questão do improviso. Né? Imaginem que vocês estão numa apresentação, num discurso, uma plateia muito grande e falta energia, ou dá um problema no microfone, você tem que parar, você tem que improvisar aquela situação. Foi uma oportunidade legal, já como exemplo de utilização da experiência que a gente tem aqui no Toastmaster. Pamela, os feedbacks agora começar, alguns feedbacks individuais. Pamela, como Toastmaster, parabéns, tu exerceste um excelente papel durante a reunião. Como oportunidade de melhoria, é treinar um pouco a questão da fala um pouco mais lenta. Eu consegui pegar, pelo menos no início da reunião, em alguns momentos que tu estava falando, a fala acelerada, então, de repente, dar essa respirada, tentar acalmar um pouco para falar um pouquinho mais lento, porque em alguns momentos parecia que era uma frase inteira, você começava, não tinha uma pausa, então você pode, de repente, falar um pouquinho e tentar exercitar um pouquinho mais essa calma para falar um pouquinho mais devagar, para ficar um pouco mais claro em alguns momentos. Mas a condução da reunião foi impecável. Parabéns. Com relação ao Table Topics Master, no caso, o Wildemar, parabéns pela ideia de usar a questão das imagens ou fotos, né, como sugestão da sessão. Isso dá uma possibilidade ampla para o pessoal improvisar. Né? Você deixa uma imagem, a imagem, o que vem a história na cabeça das pessoas, fica muito mais fácil da pessoa falar, dá uma liberdade maior. Quando a gente tem tópicos que são frases ou alguma coisa muito fechada, é mais difícil de improvisar. Então, isso é uma oportunidade enfim, de melhoria já para manter no clube, né? De manter a questão de imagens no Table Topics. Feedbacks individuais do Table Topics. Aqui eu vou colocar pequenas frases ou tópicos que eu anotei. Nathalie, como highlight, a questão do storytelling, de contar uma história, a questão do engajamento com o pessoal, e tem que cuidar a questão da linguagem corporal. Eu acho que eu dei o feedback também no individual, no teu discurso, mas cuidar a questão das mãos dadas durante o discurso. A Nayá, o tom de voz muito claro, contato visual com a plateia, cuidar também a questão da linguagem corporal, em alguns momentos você estava de mão dada, né, questão fechada. Para o Rafael, que está no online, teve uma clareza, um tom de voz, e usou a questão de storytelling para contar as histórias dele, enfim, dos trackings que ele fez. E só teve um pequeno incidente ali durante o discurso, que foi a caminhada, então cuidar, de repente, procurar um local mais calmo para evitar a caminhada, enfim, a distração durante o discurso. O Júlio,
teve um tom de voz muito claro, utilizou pausas, e tem que cuidar a questão do contato visual e das mãos dadas. E, por final, eu coloquei ali a questão do é isso. Não terminem o discurso de vocês com é isso, porque vocês estão falando, estão dando o tempo de vocês, estão contando uma história, não é só isso, não é isso, né? É tudo isso, né? Então, não precisem finalizar o discurso, não finalizem o discurso de vocês com é isso, tá? E, por fim, a Carolina, a questão do engajamento, o tom de voz, e também só cuidar as mãos dadas. Para os avaliadores, a Nayá, que avaliou a Nathalie, falou, que eu achei muito legal, falou com a Nathalie antes do discurso, bem legal, para ter, já para entender o que vai ser falado, o que vai ser o discurso, o tópico, dar uma oportunidade de preparação para o avaliador também. Isso ressaltou o engajamento, a presença de palco e utilizou a avaliação sanduíche. O que é a avaliação sanduíche? Ela começa destacando os pontos positivos durante o discurso, traz uma sugestão de melhoria e finaliza com uma mensagem positiva que você utilizou a sugestão da Brené Brown, né? Então, parabéns, muito bacana. A Regiane, o feedback com uma voz firme, contato visual e a linguagem corporal. Vocês viram que a Regiane utilizou muito as mãos, né? Ela fala bastante com o corpo, então isso ajuda a enfatizar o que ela está falando. Então, pode ser uma oportunidade de exercício para quem está com as mãos fechadas. Tentem, aos poucos, liberar um pouquinho as mãos. De repente, em algum momento do discurso ou da fala, utilizar as mãos para enfatizar o tópico que você está falando. A Regiane fez de maneira exemplar. Você utilizou exemplos de melhoria na explicação direcionada, por exemplo, do discurso de acordo com o seu público. Você deu essa sugestão para ela. Explicou sugeriu de explicar ou personalizar o discurso com o público e fez também uma avaliação sanduíche, né? Começou com o reforço dos pontos positivos, deu a sugestão de melhoria e terminou com uma mensagem positiva no final. Eu sabia que eu já ia estourar o meu tempo. Por fim, agradeço a todos a oportunidade de voltar aqui como visitante e como avaliador geral. Muito obrigado. Muito obrigada, Daniel. Daniel foi membro do nosso clube durante muito tempo e, como vocês viram, ele é bem detalhista. Isso ajuda bastante o clube e a todos os membros aqui presentes. Agora, passaremos... Quem será? Quem será? Quem será? Ninguém sabe. Ok, vamos lá. Nosso discurso preparado de hoje, nosso table topics, na verdade. Júlio, por favor, vem aqui. Parabéns. Olha só. Obrigado. Posso? Muito obrigada. Pois é. Faz tempo que eu não ganho desse, só tenho que participar mais de table talks. Então tá, muito obrigado. Obrigada. Agora, nosso discurso, melhor discurso preparado. 1, 2, 3 e... Oxi. Gente do céu, assim, é que é muito bom. Ai, obrigada. Obrigada pelo seu apoio também. Opa, tirei. Ai, gente, obrigada. Gente, assim, eu não fiquei surpresa porque a discussão foi muito boa, mas é sempre bom ver um novo membro ganhar esses prêmios, porque, nossa, a gente sabe como é difícil, ainda mais no começo, é sempre difícil, assim, você se expor, mas no começo é tão difícil a gente se expor e aí você receber um prêmio desse, maravilhoso. Agora, para finalizar, pelo menos a minha participação, eu gostaria de dizer umas palavras. Gente, seguinte, quando eu estou de março foi em setembro de 2019. E assim, eu sempre evitei muito essa função de Toastmaster do dia, evitei muito, porque eu tinha muito medo, porque eu não sou muito boa em improvisar. Eu não era, na verdade, muito boa em improvisar, eu tinha falando de continuação de raciocínio, esqueci as palavras, eu tinha medo de me expor e passar vergonha. Então, eu demorei bastante tempo para pegar essa função, peguei essa função só no ano 2021, muito tempo depois.
E assim, eu lembro que a semana que eu peguei a função, eu passei a semana inteira morrendo de medo. Eu passei a semana inteira, tipo assim, sabe aquela sensação de por que que eu fiz isso? Por que que eu fiz? Por que que eu faço isso comigo? E foi realmente muito angustiante. A semana inteira eu passei angustiada e foi horrível. Mas aí eu fiz, não foi assim perfeito, não foi o melhor do mundo, mas eu fiz lá. E hoje, basicamente 2 anos depois, é a primeira vez que eu pego essa função online. E assim, eu fiquei tão feliz que eu até falei com meus colegas de trabalho que eu passei semana tranquila. Tipo, eu sabia que na hora ia dar nervoso, porque sempre dá, estamos aqui em frente a pessoas. Mas eu tava assim, tipo, legal, você tem botox, muito bom. Tipo, era um país tão incrível, uma serenidade tão incrível. E é por isso que eu acredito nesse projeto, porque eu sei que daqui para evoluir, nossa, só estou esperando saber como é que eu vou estar daqui a 2 anos, hein? Imagina. Muito obrigada, e agora, para valer. Anúncios finais aqui, nossa querida presidente. Obrigada, Pamela, arrasou, te dá arrasou. E a semana inteira dedicadíssima, quem é do clube percebeu que o papel do Toastmaster é aquele de conduzir uma reunião. Então, imaginem se no trabalho de vocês, ficou responsável por uma reunião. Como eu posso conduzir de uma forma que eu engaje para as pessoas que elas estejam lá e gostem, né, do que vão receber? Então, às vezes, a preparação antes faz parte também, não é só vir. Então, Pamela, um super exemplo para a gente. Obrigada por dedicar-se, ela olha os slides antes, fala com todo mundo, sensacional, foi muito bom, muito obrigada. E, gente, para anúncios finais, nós temos o nosso, que a Pamela que fez, eu achei muito lindo, ficou o Break Toast. A gente faremos no próximo sábado um café da manhã, que vai ser no Ernesto, da 115 Sul. Então, estão todos convidados, ex-membros, convidados, visitantes, todo mundo. O objetivo, além de confraternizar, vai ser nosso último encontro do ano, é também praticar, às vezes, o ambiente social. Às vezes não é tão simples assim. E a gente observa que tem mais pessoas procurando o Toastmaster também para desenvolver essa habilidade social, de conversar, trocar uma ideia com outra aqui do lado e tal, que às vezes não é tão fácil assim. Então, a gente convida, fiquem à vontade, a partir das 8h30 estaremos por lá. E vamos ficar um bom tempo, pode, às vezes tem 15 minutinhos, só passar, não dá para ir às 8h30, dá para ir às 10h. Fique à vontade, é bem livre. Eu estarei, a Regiane faz obrigatório, vai comigo, sim. Então, podem ficar vindo, que estaremos por lá para recebê-los, serão muito bem-vindos. E as nossas próximas reuniões, em janeiro, nós faremos 21 e 28. Normalmente, nossas reuniões são 1º e 3º sábados do mês. Mas em janeiro, para a gente ter um pouco mais prolongado das folgas, né, Lê? A gente gosta de uma folguinha também, merecemos. Então, faremos na sequência, mas para manter 2 vezes no mês, em janeiro faremos 21 e 28. E quero agradecer demais a presença de todos. Como falei no começo, não é fácil, é um sábado de manhã, é um dia chuvoso, enfim, estamos todos aqui. É muito legal sentir a energia, a sala cheia, né? É um auditório, não dá para encher tudo. Um clube, ele é bom dentro de uma quantidade legal de pessoas, então estou muito feliz. Imaginei que seríamos só os da função, ele hoje transcendeu. Obrigada, Luciano, por ter se jogado na última hora, porque quem seria também não conseguiu. Obrigada. E é isso, gente. Deixa eu dar um martelinho de final da nossa reunião. Foi linda. Foi linda. Vamos fazer foto. Tradição. Fazer foto no final. Foto híbrida. Ô, gente que está online, liga as câmeras. Quem puder, quem conseguir. Aí, eita, Lô. Nem falei oi, hein? A mentora. Oi, tudo bem, minha mentora? Saudade de você, minha mentora. Tirar um print aí pra gente? O Ítalo? O print da casa da Carinha. Boa, Ítalo. Você consegue fazer um print? Olha quanta gente, está emocionado. Luiz, que legal! Uai, gente, o horário é 10. É 10? Eu achei que fosse 11. Não, 11. Caminhada final. Fiquei doido. Pega aqui embaixo. Vem aqui, Lu. Vem mais pra cá. É que eu tô pensando... aqui, ó. Poxa, eu vou ficar coisado. Vai ficar coisado. Fica coisado, eu vou abraçar. Ai,
Com você aí. Gente, o Ale é fotógrafo, arrasa. Ah, entendeu. E uma assim, não tem um ola? Ola. Ou a última do ano. Fiquei com os na cabeça. Uai. É. A Nai também estava achando que era às 9. E chegou achando que estava atrasada. Cadê a Neiva? A Neila, aqui achei. Gente, de vocês online, super obrigada por vocês terem vindo. Rafa, mudou o visual, que eu notei. Legal te ver por aqui. Arrasou, que saudade. Eu preciso ir no Petro, né? Tô devendo. Fala para me procurar que eu vou, hein? Fala que eu vou. Quando que vocês vão ter reunião? Mesmo, hein? Que dia que é a próxima de vocês? É a segunda e a quarta-feira do mês. Eu acho que vai ser na outra quarta. É essa semana, não é? Peraí que... Tô perdido. Qual foi o primeiro dia de dezembro? É na próxima semana, quarta? né? Nossa, Não agora é na ficou barulhento próxima. por aqui. Vai ser dia 14. Então eu vou. Pode falar para me procurarem. Estou me comprometendo Vou te chamar. com todo mundo. Eu vou. Quarta-feira que vem. Muito bom. Obrigada por ter vindo e participado. Neila, bem-vinda. Bem-vinda mesmo. Se joga, conta com a gente. Pode procurar, estamos muito disponíveis. Ítalo, quando vier para Brasília, hein? Vem para o presencial. Tá pertinho. Legal que você veio, se jogou, é isso aí mesmo. Quem mais que tá? Eu sou meio cega. Oi, Rafa! Você tá em BH, não é? BH. Tá, eu não consigo te escutar. Tá me ouvindo agora? Tá no BH, não é? Em BH você? Isso, BH. Isso. Muito bem. Membro também. E quem tiver de visitante, fica à vontade aí para procurar a gente, falar com a gente, tá bom? Fiquem bem. Bom final de semana para vocês. Deixa eu tirar uma dúvida. Vem para Brasília, Ítalo. Tá pertinho. Valeu, pessoal. Tá pertinho, né? Vou fazer uma surpresa para vocês Tem aí qualquer impressão. dia. Então, vem fazer surpresa. Vou fazer uma surpresa aí, rapidinho. Tchau, gente. Muito obrigada Tchau, pela pessoal. presença. Fiquem bem. Ótima semana para vocês. Viu? Tchau. Tchau. Aletheia, deixa eu só tirar uma dúvida antes de você sair aí, por favor. Claro. Tiago também. Oi, Tiago. Como que eu fico sabendo das trilhas? Como é que eu faço para participar? Para saber das trilhas, tem um treinamento que o Alessandro fez recentemente. Eu vou te passar o link, mas é bem tranquilo. Você certamente recebeu um e-mail da Toastmaster Internacional. Sim. Procura nos seus e-mails lá, porque às vezes cai no spam. Toastmaster Internacional. Eles te mandam para você o boas-vindas e o link para acessar direto. Porque é super autodidata. Ele vai te explicando como é que você acessa, como que você escolhe. Mas aí tem esse treinamento também, e se ainda ficar dúvidas, pode procurar a mim ou o Alessandro. Os mais maduros no clube estão sempre acessíveis para ajudar. Tá, escolhe um e pergunta. E essa trilha já está inclusa nesse valor que eu paguei, ou já é uma outra coisa? Sim, claro, está incluso. Que claro, bom, que bom. Acesso livre lá para você. Bem legal. Inclusive, super encorajo a entrar e a conhecer, a investigar, porque para eu fazer o discurso hoje, a Nathalie, a gente entrou no nosso projeto, viu qual era o objetivo, leu, fez um teste, tem um teste para fazer antes e depois. Então, é bem legal seguir a sequência. Você já fez seu icebreaker lá no BH? Que é o primeiro discurso? Não. Não? Então, bora. Vamos começar 23 já fazendo o quebra-gelo. Vamos conversar sobre isso. Tá? Pode me procurar, tá bom? Tá bom, obrigada. Legal. Tchau. Tiago, quer falar oi? Ou então deixar o contato que a gente entra em contato com você, tá bom? Cida também. Vou me despedir. Opa, tchau. Tudo bem?
Tudo, eu amei hoje, estou assistindo do início Ah, ao fim. que legal, Cida. Fico feliz. É bem legal. Eu sou suspeita, como vocês observam, mas é bem legal, assim. Acho que vale a pena. Pode ficar vindo mais. Tenha bastante certeza antes de se tornar membro. Acho importante ficar acompanhando, vendo se é isso mesmo, sabe? Para entrar com bastante vontade. Para se sim. jogar. Tá bom? Eu estou bem animada, bem motivada, inclusive. Ai, que bom! Então, não perde contato, não. É sempre o mesmo link. Já anota aí na agenda para dia 21 de janeiro, vir e reativar, né, a animação, porque agora começa todo um período de passagem de ano. Então, aí dia 21 você vem de novo para reenergizar e ver se é isso mesmo, tal. Tá bom? Sim, com certeza. Já vou reservar aqui minha agenda. Combinado. Valeu, muito obrigada. Bem, parabéns Parabéns. pela sua participação hoje. Oi? Parabéns pela sua participação hoje. Obrigada, obrigada. É legal porque me motiva. Obrigada pelo Sim. feedback. A Nathalie também achei muito... Não é? foi Nossa, desafiador para ela ela. fica super nervosa e ela é maravilhosa. Mas é assim mesmo, a gente tem que É assim enfrentar os mesmo. desafios, medos, né? E Eu cada vez achei que muito vem, corajoso fica mais da parte dela. segura, sabe? Acho que é Exato. isso, é ficar mais segura. Às vezes a gente não confia na própria capacidade, né? E como você muito bem pontuou, a gente precisa disso para a vida, não é só para o trabalho, é na igreja, é na sua vida, com seus Exatamente. amigos, é Os muito amigos, bom. os parentes, eu acho. Exato. É muito múltipla função essa nosso treinamento de comunicação, né? Acaba reverberando para todas as nossas áreas. Sim, os feedbacks que vocês dão são os feedbacks amorosos, assim, não, são assim, construtivos mesmo, e que se todo mundo pegar isso como um aprendizado, cara, todo mundo voa. Ai, que legal, é isso mesmo. Fico feliz que você pegou a energia para você. Claro, já estou integrada. Legal. Já Então, me a gente sinto se vê dia membro. 21, hein? Valeu, muito obrigada. Vou te esperar, dia 21. Claro, Você também, claro. Rafa. Fiquem Aletheia. bem. Aletheia, Ó. só antes de sair aqui, eu queria parabenizar aí vocês. O híbrido está muito bom, o som aí de vocês, o tempo. Ai, ó, olha ele. Nota o Alessandro 10. é nosso guru. Não está dando eco aí na sala, né? Que geralmente quando tem um ambiente grande e você está aqui do outro lado, fica dando aquele eco. Então, parabéns aí vocês, a todos que ajudaram para que isso acontecesse. Está muito bom mesmo. Ah, que legal. Microfone. Legal. Obrigada, Rafa, pelo feed. Obrigada. Oi, Neila. Neila. Oi, Neila. Gente, eu tenho um problema, Neila, não repara, não. É um problema Estou de nome. saindo, gente. Tchau, tchau e até a próxima. E você vê que eu tô gritando? É porque... Pois é. Precisa gritar, Neila, para te ouvir? Não, tá Não, muito né? bom mesmo. E O áudio como tá... que tem... Olha, que legal. Show. Foi uma aquisição que a gente comprou com recursos, assim, do próprio clube. E aí tem um monte de coisinha, né? A gente podia fazer no grupo, né? Mostrar para o pessoal, porque quem está no híbrido não vê. Quer ver? Olha só, põe na finalha, que é um monte de trem, e liga. A gente tem o projetor... Aliás, eu estou sem áudio, né? Eu falando sem áudio. Peraí, Fazer um tour pela nossa parte de tecnológica. Aqui a gente tem um microfone sem fio, Neila, são dois, que eles ficam ligados só na hora que a pessoa participa, por isso que você tem clareza da voz. Quando alguém está falando com você, por exemplo, você sabe que sou eu. Aqui tem mais uma, duas, tem 8 pessoas do meu lado, mas o microfone está focado no orador. Geralmente é o oposto, é o quê? É o microfone do notebook, ou microfone, sei lá, aberto, e aí realmente você ecoa, a sala inteira fica bem ruim. Então a gente fez esse investimento com o caixa do clube para trazer essa melhoria. A gente O microfone, no caso, é Bluetooth, então, né? Ele é um sistema sem fio, não é Bluetooth, não. É um sistema Wi-Fi. Tchau, até mais, Daniel. Eu estou até perguntando porque durante a pandemia eu sou do Instituto Federal, né? E aí fui para o remoto e foi o início foi uma tragédia, porque na sala o professor tentava dar aula para a galera que estava em casa e aí o eco da voz, e aí foi uma confusão, né?
Eu entendo. Assim, falta investimento financeiro para algumas pessoas, empresas, mas principalmente falta conhecimento técnico. As pessoas não têm noção da parte técnica. Eu, ainda bem, posso dizer, tenho esse conhecimento, e eu já avisei desde o começo do ano passado. Antes do híbrido acontecer, eu falei, ó, quando a gente for para o híbrido, a gente tem que ter microfone e tem que ser sem fio. Não dá para você, por exemplo, colocar um microfone de mão numa pessoa. Por quê? Porque tem pessoa que não tem a consciência de manter o microfone aqui. Então, ela desce a mão dela, vem para cá, e daqui a pouco você não está ouvindo mais nada. E aí, eu conheci esse sistema sem fio e passei ele para a gente poder usar. Daniel, obrigado, bom te ver, viu, cara? Bom final de semana. E aí, aqui, ó, a gente tem um notebook que transmite a reunião, os slideshows para vocês que estão em casa, e ao mesmo tempo a gente tem um feedback visual de quem está aqui como morador. Eu consigo ver o slideshow, consigo ver vocês, para não ter que ficar olhando para trás e nas costas para quem está online, entendeu? A gente tem aqui o projetorzinho, que é uma doação de um associado do clube, do Daniel, esse que se despediu de vocês agora. E aqui eu fico nesse cantinho, eu ou quem estiver responsável pela reunião na parte técnica, ele fica acessando via mouse e teclado sem fio, olhando o telão. E aqui a gente tem o receptor do microfone, ó. Você tem aqui 2 microfones, tá vendo? Só que um deles está desligado, que é o que está lá na mesa, parado. Só se alguém fosse começar a falar agora, eu pego aqui e ligo ele, ó. E aí o outro microfone começa a gravar áudio também para vocês, ó. Show, muito bom. Então, assim, é uma parte técnica que poucas pessoas se interessam. Achei legal você perguntar. Porque eu sou da área de TI, então eu fiquei logo... Maravilha. Maravilha. Assim, sou da área de TI, mas não entendo muito de audiovisual, né? Tenho uma Sim. noção por ser de TI, mas eu não sou da parte de audiovisual. Mas faz me diferença. interesso bastante. Percebi que estava muito bom a qualidade, e aí eu falei, bom, deixa eu descobrir o que é que eles estão usando aí, né? O microfone, eu posso te passar os modelos, se você quiser ver. É um investimento que foi quase R$ 1.500, o kit de microfone com o receptor sem fio. O bacana dele, sabe aqueles fones de ouvido Bluetooth? Sim. Esses que você compra que tem a caixinha que carrega? Eu tenho Essa um. marca é exatamente a mesma coisa. Essa caixinha aqui, você guarda aqui dentro o receptor e os 2 microfones. E essa caixinha carrega eles. Então, uma vez que você colocou eles aqui dentro, eles começam a carregar automaticamente, porque a caixinha carrega. Então, você consegue utilizar os microfones seguidos por quase 6 horas, porque um microfone acabou a bateria, você coloca aqui e ele está carregando enquanto você está usando o outro. Os 2 microfones, por exemplo, que a gente está usando, foi desde 9 horas da manhã até agora, não precisou carregar. A gente guarda eles aqui, fica no nosso auditório aqui no armário, na próxima reunião eles estão carregados. Aí a gente pega a caixinha e deixa ela ali carregando, para quando a gente guardar de novo, manter sempre o microfone carregado. Ótimo. E no auditório, a gente tem aqui uma caixinha de som, ó, que está aqui atrás. Ela fica virada para o auditório, então a sua voz, e de quem está em casa, todo mundo que está aqui em cima está ouvindo, bem claramente, porque o som é alto. Só com essa caixa, né? Vocês não têm na parede, não. Só com essa. Só essa caixa, porque o auditório não é nosso, assim, como do clube, é uma área do coletivo aqui da universidade. Então, tudo isso aqui a gente desmonta e guarda no escritório que a gente tem aqui do lado com uma chave. Entendeu? Envia para mim, por favor, o modelo que eu vou passar. Eu não tô, na verdade, assim, eu não tô. Eu sou do Instituto Federal, mas eu tô cedida para a INAP, aí de Brasília. Sim, eu tô trabalhando sei conheço. Lá 100%. Sei qual é. 100% home office, mas aí eu mantenho contato, né, com o pessoal daqui, e aí eu vou sugerir para eles. Pode fazer. Assim, essa a caixinha de som, tecnologia. sim, a caixinha de som, se puder ser ambientada, igual você falou, é o melhor. Não, lá tem o auditório do Instituto Federal aqui, Então, ele isso já tem é as legal. caixas, só que o microfone lá não está funcionando muito bem, é um microfone daqueles com fio e tal, então a qualidade de lá não está como a de vocês. Que bom, é bom, esse é um excelente feedback. A gente sabe que é um desafio, a questão financeira é um empecilho para alguns, a outra é a parte de tecnologia mesmo, realmente é pegar e fazer funcionar. A gente chega 1 hora antes da reunião começar, para conectar todos os fios. Por exemplo, a internet aqui na UNB é péssima, a internet cabeada, né? Não tem estrutura de fibra, não tem nada. Hoje em dia, a gente usa a internet 3G de um celular nosso que compartilha a internet com o notebook. E olha só que a gente consegue manter uma conexão estável, né? Usando só da UNB não funcionaria. Então, a gente está tentando trazer uma empresa de tecnologia para cá que traga a fibra, só que o custo é muito alto, não compensa porque a gente não é uma empresa.
Então, por Você é enquanto, da eu estou UNB? usando só roteamento. Não, eu sou só do clube. Eu não tenho nada tá. com a UNB, na verdade. A UNB, É ela por- cede o auditório como parte de um acordo de quando inauguraram um clube 6 anos atrás, né? No tanto que o nome do clube leva o nome da Alumni UNB, né? O nome Sim. oficial do clube. E aí ficou esse acordo entre os 10 alunos que tem um escritório aqui do lado, para a gente poder utilizar o auditório. Hoje, por exemplo, no clube não tem ninguém da UNB nem da Alumni, mas a gente tem acesso ainda ao auditório e acesso ao nosso escritório aqui, que a gente pode guardar as coisas durante os intervalos que não tem reunião. Entendi, entendi. Então tá bom, muito obrigada aí Valeu. pelo tour tecnológico. Maravilha. Seja bem-vinda. E Obrigada. se você perceber que precisa de apoio naquela parte que eu te passei lá, depois que recebe o e-mail, você vai ver a questão de escolher uma trilha e tudo mais, a gente pode alinhar sobre o projeto de mentoria. Posso ver se tem alguém que possa te dar esse apoio inicial, porque como aqui é autoexplicativo e você é responsável por toda a parte que você se desenvolve, o clube ele é só um incentivador e é o lugar que te oferece um ambiente para você praticar, seja online, como você está, seja presencial. Agora, a parte de pegar o estudo e fazer, ele é muito responsabilidade do associado. Então, tendo isso em mente, como você falou, que você quer acelerar rápido, e a gente começar o projeto online, você entender como a ferramenta de EAD do Toastmaster funciona, para que você possa tirar o melhor benefício dos projetos e vir discursar aqui o quanto antes, para que você realmente receba um feedback, participe nas funções. Todas as funções que você viu sendo feitas hoje presencialmente, elas podem ser feitas pela internet, para que a gente possa realmente ajudar vocês a se desenvolverem, mesmo não sendo um clube na sua cidade. Tranquilo. Obrigada. Bom, E obrigado, eu vou dar uma Neila. olhadinha no material. Tchau, Valeu, tchau. um abraço. Bom final de semana. Um abraço, você também.